Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, líder da Ação Restauracionista, e hoje nós teremos uma aula especialíssima com o nosso grande amigo, professor aqui, Lucas Nicásio, um membro da Ação, para falarmos sobre os gregos, as heresias orientais, o orientalismo que tanto tem crescido no Brasil e combatermos essa nefasta influência, não da verdadeira tradição católica do Oriente, mas a esse uso pernicioso querendo destruir a nossa tradição latina ocidental. E também com todas as heresias que tem envolvido nisso aí. Então, estamos aí já há alguns dias sem vídeo no canal, mas aí estamos voltando agora com força total. E começar a aula de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ortodoxos e gregos, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, vai mostrar para cada vez mais pessoas. E vamos lá. O Lucas já é um amigo de um bom tempo, ele sempre me mandando assim, Matheus, olha só isso aqui dos gregos e Santo Afonso, e a patrística do oriental, e a comparação às heresias. E aí, bem, tem esse livro de São Tomás de Aquino, que até hoje parece, creio que é a única obra canônica de São Tomás no Brasil, que não foi traduzida ainda para o português. Então a gente quer fazer uma apresentação sobre essa obra, que é muito importante, e é isso aí. Agora com a palavra, Lucas, pode ficar à vontade, meu caro. Opa, Matheus, vamos lá. Vamos iniciar a aula. Como o Matheus já apresentou, vamos introduzir essa obra de São Tomás de Aquino, contra os erros dos gregos, essa é a tradução para o português, e vamos lá. Pode, por favor, passar para o próximo slide? Beleza. Essa aula vai ser dividida em 5 pontos, né? Vamos apresentar por quê, vamos abordar esse tema, vamos dar o contexto histórico do grande cisma do Oriente, vamos explicar por que São Tomás escreveu a obra, vamos falar um pouco do mérito dessa obra, e também vamos dar as considerações finais. E aí a gente encerra, vai concluir essa conferência. Por favor, pode passar. E aí que tá, né? Por que a gente tem que falar desse tema? Por que temos que introduzir essa questão dos erros dos gregos? Por que eles são tão importantes no contexto da crise da igreja, né? Primeiro, porque ele está essencialmente ligado com a crise, certo? Tem muito a ver com a crise da igreja. A crise da igreja não é uma questão meramente ocidental, como se o Ocidente exclusivamente fosse responsável pela degeneração do mundo, pelos problemas do mundo. O modernismo não é essencialmente ocidental, certo? É um processo de deslatinização ou desocidentalização, certo? É uma remoção, um esvaziamento da identidade do Ocidente, uma substituição dessa identidade pela expansão do Oriente, certo? E também a gente tem um efeito que a gente está trazendo, que é novo, acredito que ainda não foi exposto por ninguém, acho que talvez seja a primeira vez que estamos apresentando essa questão, que ela se retrata basicamente do falso ecumenismo e o efeito que causa na igreja, né? E como é que funciona esse processo que, de forma geométrica, de forma assim, bem contextualizada visualmente falando, ela tem um formato de redemoinho. Como é que funciona isso e o que é que tem a ver com o processo de crise da igreja? Pode avançar, por favor. E aí que tá, a gente precisa primeiro dar uma situação de como é que está a crise da igreja, como é que funciona a crise da igreja. E aí eu precisei fazer uma analogia bem simples para a gente conseguir compreender a questão da crise e a gente avançar melhor, que é o seguinte, a gente tem que pensar que uma história, né, tem que pensar em uma história em que havia uma cidade antiga, ela é uma cidade muito, muito grande, ela é uma cidade próspera, uma cidade independente, que ela tem uma autossuficiência, ela nunca precisou ninguém dessa cidade nunca precisou sair dessa cidade para fazer qualquer outra coisa, buscar recursos, construir uma cidade para si, não, porque a cidade ela sempre foi próspera, ela sempre foi independente, ela sempre foi coesa, muito bem ordenada, muito bem organizada, uma estrutura hierárquica muito boa, então não precisaria fazer nada fora dessa cidade, tudo que precisavam era estar dentro da cidade. Contudo, desde que essa cidade foi construída, imagina, sim, a cidade teve um bom criador, um criador que ele planejou exatamente essa cidade para que ela perdurasse por todos os tempos, que ela durasse por todo o tempo. Ela nunca vai deixar de existir. Mas acontece que desde a criação dessa cidade é que ela vem sendo pesadamente atacada por vários inimigos, né? Vários inimigos vêm tentando destruir ela. Em alguns momentos, esses inimigos eles conseguiram adentrar nessa cidade, conseguiram saquear alguns pontos da cidade, conseguiram destruir, conseguiram infiltrar alguns de seus soldados dentro da cidade, mas a cidade nunca foi destruída, nunca foi tomada. Ela nunca foi totalmente saqueada. Não, isso nunca aconteceu. Contudo, acontece em determinado momento que as pessoas dentro dessa cidade, elas começam a morrer, a padecer, a adoecer e morrer. De uma forma, assim, muito, muito expressiva. As pessoas, assim, começaram a ficar espantadas o quão grave estava ficando a situação de tantas pessoas morrendo e adoecendo. E começaram a se preocupar com isso, investigar o porquê que estava acontecendo. O que é que acontece? De fato, os poços foram envenenados. Os poços da cidade foram contaminados. E as pessoas que estavam bebendo da água da cidade estavam adoecendo e morrendo. Só que aí, em meio a esse caos, eles precisaram recorrer à autoridade da cidade. As autoridades da cidade foram procuradas, foram solicitadas a elas que tomassem alguma medida.
Só que essas autoridades não estavam fazendo muito caso disso. Não estavam muito preocupadas em realmente identificar o que aconteceu, quem são os responsáveis por envenenar os poços, ou descontaminar os poços. Não estavam muito preocupados. Então foram recorrer ao rei da cidade. Só que aí o rei, ele está diferente. Agora ele acaba de lançar uma nova lei para toda a cidade, em que os inimigos que estão sitiando essa cidade há muito tempo, eles não são de fato inimigos. Eles são amigos. Que os moradores da cidade é que são os verdadeiros causadores da guerra. Então, para acabar de fato com essa guerra, eles teriam que aceitar esses inimigos que estão sitiando a cidade, cercando a cidade. Tem que abrir os portões, deixar esses inimigos entrarem, abraçar eles, conviver com eles, se adaptar aos gostos deles e perder essa identidade que a cidade tem, que é própria dela, os costumes, as suas leis, a sua hierarquia, a sua estrutura, tudo isso vai ser abandonado em detrimento do inimigo que está cercando essa cidade. E aí começa uma guerra civil. Por quê? Porque alguns dizem, não, se ele é o rei, devemos obedecer ele totalmente. Não importa se ele diz que é para abrir os portões ou fechar os portões, não importa. É o rei, tem que ser obedecido. Outros dizem não pode ser obedecido, porque todos os reis que governaram essa cidade nunca ensinaram isso. Pelo contrário, sempre disseram que não era para ninguém fazer amizade com quem está fora da cidade, não é para a gente aceitar os que estão fora da cidade. Se quisermos aceitar eles têm que se submeter à autoridade da nossa cidade. Eles têm que se render a nós. Eles não podem simplesmente entrar e a gente aceitar que eles vivam do jeito deles aqui. Eles têm que viver de acordo com o nosso jeito, com quem nós somos, com o que nós aprendemos. E há outros que disseram assim, não, ele é rei. Mas acontece assim, que nem tudo que esse rei fala a gente tem que obedecer. Como no caso de abrir os portões. A gente vai resistir a algumas ordens desse rei. Senhores, essa analogia, ela é basicamente a crise da igreja no Concílio Vaticano II. A cidade é a igreja católica, certo? Os poços é a doutrina que foi contaminada por aqueles que se infiltraram na estrutura da cidade, na estrutura da igreja. O povo somos nós, os leigos. Nós procuramos as autoridades para resolver o problema da apostasia, certo? O problema dos escândalos que estava acontecendo nas liturgias, nas missas, mas não estava sendo resolvido. Então, quando fomos olhar para o Papa, o Sumo Pontífice, o que acontece? Não, nós temos que mudar, nós temos que abandonar temos que abandonar a tradição, nós temos que mudar de acordo com o mundo, com o século, com a modernidade. Nós temos que tolerar aquilo que nós sempre resistimos, que nós sempre nos opomos, que é o modernismo, as heresias, os cismas que nós combatemos há séculos. Nós temos que deixar isso de lado, nós temos que concordar com isso tudo. Então, em frente a essa crise, nós vemos que não há um verdadeiro rei, um verdadeiro papa. Há um impostor no lugar. Então, a única solução, de fato, é compreender essa questão, certo? E se posicionar corretamente, que é o posicionamento sedevacantista. O posicionamento católico é o posicionamento sedevacantista, do qual fala que um papa não pode ensinar heresia. E é basicamente esse o contexto. Nós vivemos numa situação exatamente análoga a essa história. Então, passada essa questão da apresentação da crise, exatamente, não é uma questão de opinião, é um fato. A gente primeiro tem que identificar os inimigos, saber qual meio combativo a ser empregado, e aí sim estabelecer a nossa postura, a postura sedevacantista. Então a gente compreende toda essa questão da crise, olha para a doutrina e vê que o posicionamento correto é o sedevacantista. Pode falar, Matheus. Antes de passar para o próximo slide, um pequeno comentário. Os inimigos da igreja viram que, por mais que a cidade estivesse sitiada, por mais que o ataque de fora para dentro causasse alguns danos, a cidadela, que é a cidade dentro da fortaleza, também aí representada pela parte mais alta, que tem uma fortaleza própria, essa aí não caía. E o único jeito de derrubar a cidadela é entrando na cidadela, fazendo uma nova cidadela que tem a aparência da cidadela antiga, que tem a casca da antiga igreja, sendo uma nova cidadela, um novo governo. Algo que não pertence a isso. Justamente para quê? Para iludir os moradores dessa cidade, para pensar que quem é o Papa, na verdade não é. Isso não é uma questão de opinião. Eu acho que ele não é rei. Eu acho que esse aí é um falso clero. Mas se você não acha, então é uma questão de opinião. Você tem o seu rei, eu tenho o meu rei. É o liberalismo. É quase a laicização da verdade católica, da religião católica. A coisa ela é aquilo que é e ponto, acabou. E essa infiltração da igreja, que é o que eu quero dizer para concluir aqui a minha fala, ela não começou no Vaticano II. O Vaticano II foi a tomada da cidadela. A preparação para o ataque vem de séculos. Dá para se dizer que ela começou depois de que Cristo subiu aos céus. Não demorou ali muitos anos, já tinha gente tentando comprar ordem, já tinha infiltrado, gente que proclamava heresia. Agora, essa versão moderna que culminou no Vaticano II é uma revolução aí que, na sua fase mais próxima, tem aí 200 anos, na fase um pouco mais distante já tem 500, 700 anos. E hoje nós vamos estudar com o Lucas uma preparação para a crise na igreja latina que começou há 1000 anos. O cisma do Oriente, a separação com as igrejas, o cisma das igrejas orientais, foi um processo que concluiu em 1054, quando o Papa e o Patriarca de Constantinopla se excomungaram mutuamente, saíram do Papa, etc.
ali é o marco simbólico, mas já era um cisma que vinha se construindo desde muito antes. Então você veja como é o inimigo, separa o Ocidente do Oriente, separa a verdade da aparência da verdade, separa o bom, vai separando tudo, e depois vai tentando reconstituir já de uma forma errada. Então separa o clero da doutrina, e depois cria um novo clero com uma nova doutrina, com a aparência do clero antigo, com a aparência da doutrina antiga. E assim vai o processo revolucionário de tomada da Igreja Católica. É isso que eu tinha para dizer, Lucas. Perfeito. Você vê o Concílio Vaticano II é a consolidação, né? Uma consolidação. E ali já é, de fato, cada um repartindo ali os seus espólios, né? Ali já é uma distribuição dos seus espólios, mas muito antes do Concílio Vaticano. Mas o Concílio Vaticano II é esse marco, né? Da modernidade, mas vem muito tempo antes. Muito bom, Matheus. Pode passar, por favor, o slide. E aí vem... Opa, não, antes desse, isso. E aí tem, agora sim, vai começar, para compreender, a deslatinização, certo? É uma estratégia muito antiga. Quem abordou de uma forma muito bem específica, muito bem assim, detalhada esse ponto, foi um escritor não recomendado pela Igreja, né, Maquiavel, numa obra que não é muito conhecida, uma obra que é o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, que ele fala justamente que para você destruir um povo, você precisa primeiro destruir a língua desse povo. Porque a língua, ela tem uma importância muito grande, né? Porque ela liga você com o passado. Ela liga você com seus antecedentes, né? Você com seus ancestrais, com aqueles que geraram, que formaram a sua família, por exemplo. Você precisa da língua para você compreender a sua história. E destruindo a língua, você destrói basicamente a identidade do povo, e era exatamente isso que ele escreveu. Então a gente vê que um processo de tirar o latim da liturgia é um processo muito bem pensado, né? Uma estratégia muito bem pensada, porque quando você tira o latim da liturgia, você tira toda a história por trás, toda a construção ali, todo o propósito, toda a essência de existir ali. E a gente vai ver mais na frente a importância do latim na igreja. Não é uma coisa folclórica, não é algo do passado, algo simbólico, um antiquário, algo que é bonitinho de se ver, bonitinho de falar, e aí todo mundo ali vai participar da missa em latim, eba, oba, salve Maria, depois vai embora. Não é isso. É muito mais. É o dia a dia. O católico usava o latim no dia a dia, nas orações, nas meditações, entende? É uma coisa assim que vem do próprio católico. A essência do católico é o latim também. A língua católica é o latim. E a gente vai ver isso mais na frente. A importância de como deslatinizar o Ocidente é tirar justamente essa ponte que o Ocidente tem com a igreja. Porque a gente está falando do latim no sentido pagão, que foi destruído pela igreja já. O paganismo foi destruído pela igreja, quando ela destruiu as obras, os livros, os templos, e fez a nova era cristã, digamos assim. O que a gente sabe do paganismo hoje é o quê? É uma conjectura. Não se sabe exatamente como é que se vivia um pagão em Roma, um pagão na Grécia. É conjectura. Agora, por quê? Exatamente, ser católico não é inovar nada, é fazer aquilo que nos foi transmitido por Cristo por meio dos apóstolos. É exatamente isso. Não é inovar, é manter aquilo que foi ensinado. É preservar aquilo que foi ensinado. A gente poderia... exatamente, a importância do latim, a gente vai ver exatamente a importância de resgatar o latim na sociedade. Porque é muito importante que o católico saiba latim, não por uma questão de saudosismo, uma questão de passado. Muito, muito além disso. Muito além. Pode passar, por favor? E aí que a gente vai juntar essa questão da deslatinização, certo? A gente vai usar esse exemplo. Todo mundo aqui conhece o Oktoberfest, né, em Blumenau. Só que é um exemplo bem clássico, né? Por quê? Na era do Getúlio Vargas, né, foi a época que também passou ali na Segunda Guerra Mundial, houve aquele cisma, né, com os povos japoneses, os povos alemães, também aqui no Brasil. Então, o que acontece? Foi proibido que os alemães falassem alemão em território brasileiro. Então, nenhum alemão que vivesse aqui no Brasil poderia falar, não poderia usar a língua alemã, seja no seu comércio, seja alguma estampa, alguma coisa na sua loja, alguma placa, não poderia, era proibido, era crime. Então, por ter criminalizado o uso da língua alemã no território brasileiro, o que acontece? Eles pararam de falar alemão e buscaram falar somente português. Isso fazia parte de uma estratégia do Getúlio Vargas de fazer uma nova identidade nacional. Certo? Uma identidade brasileira. Isso até hoje ainda perdura. Tem algumas raízes até hoje do Getúlio. Só que o que acontece? Qual é a consequência desse problema? É que os jovens, a geração atual, ela se sente, de certa forma, assim, prejudicada por não conhecer a língua alemã. Eles, sendo descendentes de alemães, não sabem o alemão. Não conhecem as suas raízes, a sua história. Né? Eles não compreendem direito. E eles gostariam de aprender, só que não foi ensinado por seus pais. Justamente nesse contexto de perseguição. Então, da mesma forma, acontece na igreja. Então, quando a gente olha para o Oktoberfest Blumenau, a gente vê uma festa que é totalmente esvaziada, não tem nada a ver com a cultura alemã.
Na verdade, ela é uma festa alemã, mas dentro de uma identidade nacional, uma identidade brasileira. Então, é uma construção por cima da outra, esvaziando a sua essência. Então, quando a gente vê o pessoal que vai para a festa do Oktoberfest, eles de fato não querem viver do modo alemão, de acordo com a cultura alemã. Eles só vão para aquela festa por um aspecto de saudosismo, com um aspecto folclórico. Algo assim, nostálgico, talvez, mas não passa disso. Então não é diferente dos católicos de hoje, quando vão para uma missa tridentina, vão com o mesmo pensamento, a mesma ideia. Ah, estou indo lá porque o latim é bonito, é uma língua diferente, é uma língua, né, bonita, os paramentos. E depois que acaba a missa, tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez. Entendeu? É como se fosse visitar um museu, é como se fosse visitar um antiquário, entendeu? Essa é a ideia. Inclusive tem um documentário muito interessante, está no YouTube, é um documentário pequeno, é Proibido Falar Alemão. Ele vai mostrar a história desses descendentes, né, que ainda vivem no Brasil, mas que passaram por esse tempo em que eles foram proibidos de falar a sua própria língua. Não foi diferente com os católicos, quando a gente vê a perseguição, né, ao uso do latim, a destruição que fizeram ao uso do latim. Por quê? Tem uma frase muito conhecida, só que ela é um fato, né? Foi Nietzsche que disse isso, que a gente só destrói completamente aquilo que a gente substitui. Então, se a gente tira o latim, a gente precisa de algo para substituir. Então a gente pode usar o vernáculo, a gente pode buscar o rito grego, a gente pode buscar qualquer outro rito oriental, para substituir, tirar essa identidade. Porque se tirar essa identidade, vai voltar justamente aquela questão totalmente de usurpação do anticristo, né? Vai ter aquela questão da vinda do anticristo. Mas se a gente conservar o latim, conservar o rito latino, o rito romano, a gente vai manter, vai preservar os ensinamentos apostólicos. A verdadeira tradição da igreja, né? A tradição da igreja. O Oktoberfest é o bloquinho alemão do... Exatamente, Matheus. O Oktoberfest é um bloquinho de carnaval, entendeu? Com roupinhas, aparentemente, né, do tempo alemão, da tradição alemã, aparentemente. Não passa disso. E é isso que fizeram, e estão fazendo com a igreja. Tirar o latim, tirar realmente a liturgia, para poder substituir por uma outra, e está totalmente corrompida. Totalmente corrompida. E é uma representação muito corrompida do que a tradição alemã, porque a Oktoberfest ela é tradicional do sul da Alemanha. O sul da Alemanha é mais católico. Você imagina se as católicas de lá iam se vestir desse jeito imodesto de hoje em dia. Só se fosse a escória, né? As mulheres da vida alemã, mas católico mesmo não participa, não veste os negócios desses. Óbvio. Zero. Isso daí é fantasia, entendeu? Isso é fantasia. É passar por um bloco de carnaval, exatamente. É o bloquinho de carnaval alemão de Blumenau na festa de Sapucaí. Não tem outra, é isso. Entendeu? Pode passar, por favor, para o próximo slide. E aí a gente vai usar de comparação. A gente tem aqui 4 documentos, 2 da Igreja Católica e 2 da falsa igreja. E é muito interessante porque a gente vai citar aqui a diferença. É uma coisa assim brutal, uma coisa que é muito evidente, certo? Muito evidente. O porquê de se tirar o latim. A gente já vê aí pela foto, né? Inclusive, a gente já vê aqui o Concílio de Trento, a gente vê uma missa tridentina, acredito que foi em 47 ou foi em 46 essa missa. Aqui do lado direito a gente já vê a missa nova, né? A missa do Montini, putativamente conhecido como Paulo VI. E a gente vê aqui a foto dos responsáveis pela mudança litúrgica, né? Ali em 64 a 64 a 69, eu acho. Se não me falhar a memória, de 64 a 69, a mudança litúrgica, né, a missa nova, que foram ministros protestantes, foram 6 ministros protestantes responsáveis pela mudança litúrgica. Então a gente já vê o porquê de tirar o latim. É uma perseguição antiga até, né? Uma perseguição antiga, já vem do século XVI, essa tentativa de tirar o latim da liturgia. Vamos lá, pode passar, por favor, para a gente citar um pouco desses documentos e a gente compreender. Pronto, essa daqui é a carta apostólica do Papa Pio XI, ele vai falar da importância. Eu gostaria de uma aula mais participativa. Se alguém puder, por favor, ler esse trecho, para todo mundo ouvir e compreender melhor. Por favor, um voluntário. Posto que, mesmo em um leigo que tenha qualquer pretensão de educação, a ignorância do latim, que pode realmente ser chamada de a língua católica, denota indiferença em seu amor pela igreja. Ainda mais, deve todo o clero ser bem fundado e versado no latim. Certamente lhes compete defender a latinidade com ainda mais firmeza, pois sabem que foi com toda a violência que ela foi atacada pelos adversários da sabedoria católica, que, no século XVI, abalaram a concórdia que tinha a Europa na única doutrina da fé. Olha só. Valeu. Muito obrigado, Luiz. Exatamente isso, percebam. O latim é a língua católica, certo? Oficialmente é a língua católica, é uma língua que foi santificada até. Então ela é de uso perpétuo da igreja. Não tem como excluir isso dela, porque faz parte da igreja. E a intenção de tirar o latim do uso
né, da igreja, não vem não vem de um primitivismo da igreja, algo antigo da igreja, pelo contrário, é algo moderno. É algo até contrário à fé católica, aos ensinamentos apostólicos. Pode passar, por favor, mais um trecho do documento papal. Mais um voluntário, por favor. O rito latino é o rito da Santa Igreja Romana, e essa igreja é mãe e professora de todas as outras igrejas. O rito latino deve ser preferido sobre todos os outros ritos. Segue-se que não é lícito transferir do latim para o rito grego. Papa Bento XIV, encíclica Aletes Sunt, 26 de julho de 1755. Perceba, né? Por que a gente vê esses pessoal neocon falando tanto, né, do rito oriental, incentivando a buscar o rito oriental, né? Falando até sobre uma certa, digamos, uma certa conservação da tradição, um aspecto modesto da liturgia, né? Mas a gente observa os documentos papais e a gente vê que a preferência, o rito latino é superior. A igreja romana é mãe de todas as outras igrejas, não tem como você dizer, não, esse é melhor do que outro. Não, o rito latino é superior aos outros, não tem comparação. Agora, por que elogiar tanto o rito oriental, mas quando falamos do rito tradicional, né, sem as mudanças aí litúrgicas, sem semana, posso falar aqui, né, Matheus? A semana maldita, né, do Bugnini. Maldita, pode falar sim. Semana maldita do Bugnini, todas essas mudanças aí. Agora, realmente não tem aquela motivação verdadeira, a motivação da qual a igreja ela ensina, né? Não tem essa questão de conservar, de prezar pelo rito latino. Agora, pelo rito oriental, é o primeiro a levantar o braço, a defender, a incentivar os outros, né? A incentivar os outros a procurarem rito oriental. Isso não pode acontecer. Exatamente, maldita, não tem como. Isso daí é só um dos. Tem outros aspectos também que se pode tratar, essas mudanças, que tiram a essência do rito, da missa. Já é uma porta, é uma ponte, né? É uma ponte para uma mudança. Pode passar, por favor. Eu ia comentar aqui no chat, colocar as liturgias latino e oriental em pé de igualdade é querer preparar o caminho para colocar as sés apostólicas em pé de igualdade. Ou seja, é querer colocar o Papa em igualdade com o Patriarca de Constantinopla, com os patriarcas de Alexandria e das outras sés apostólicas. Não é assim. Nós não acreditamos que o Papa seja um primeiro entre iguais. Nós acreditamos que ele é o chefe visível da Igreja Católica, superior a todos os outros, não tem igual, não tem acima, humano, não tem, ponto, acabou. Nosso Senhor falou a São Pedro, diretamente a ele. Ele não, olha, vocês são a pedra, vocês... Não, ele falou somente a São Pedro. Então a igreja, ela desde aquele momento ali, ela tem a estrutura monárquica. Não é uma pentarquia. Isso aí já é uma tentativa de reduzir o poder do Papa. Você vai igualar os outros, manter o Papa igual aos outros, perdendo aquela capacidade de autoridade, e você vai fazer eles submeterem a quem? O imperador. Porque quem que nomeia o patriarca? O imperador. É absurdo. Então. Absurdo. Igualar o rito romano com o rito grego. Absurdo. Uma das intenções dessa aula é falar justamente contra essa orientalização do Ocidente. Quem liberou a haver igrejas orientais no mundo ocidental foi o antipapa Paulo VI, o usurpador. Com qual intenção? Primeiro, esta, que está sendo dita, de reduzir o valor da língua latina. Porque, então, todas as igrejas de todos os tempos aqui no Brasil e nas Américas sempre rezaram o rito latino. Aí você quer mudar da noite pro dia, colocar no vernáculo. Não, mas veja bem, aqui no Oriente já faz assim, então não tem problema fazer aqui. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, no rito oriental, alguns padres orientais são casados. Os bispos não são casados, mas os padres, alguns são casados. Tem toda uma série de requisitos, não é qualquer um que pode ser casado e ser padre, mas enfim, o Paulo VI e esse modernismo que quer abolir o celibato clerical, que é contra o celibato, eles colocam esses padres no Ocidente, através dessas igrejas uniatas, os ucranianos, os melquitas aqui no Brasil, que tem bastante, para colocar em pé de igualdade padres casados com padres solteiros. E é um dogma, Concílio de Trento, está lá bem explícito, quem tentar dizer que o celibato é mais um dos estados, seja anátema. O celibato é um estado superior de vida. Foi assim que o Nosso Senhor viveu. Então, trazer essa cultura orientalista para o Ocidente não é só, vamos aprender um novo rito. É desfazer todo um trabalho de 500 anos aqui nas Américas, de 1.500, 2.000 anos da Igreja Católica no Ocidente, e preparar o caminho para a abolição do celibato. E as pessoas que compram essa história, ainda que de boa vontade, estão erradas. Estão trabalhando com o inimigo e não sabem. Aqui a gente não tem o costume de ficar omitindo nomes, então, por exemplo, agora aqui no Brasil, o Lourenço Lazarotto. É um absurdo. Por quê? Porque é contra o Papa Francisco, o Papa para ele, né? Contra o Papa Francisco, não pode obedecer, então eu vou para o Oriente. Ou seja, em vez de resolver o problema, agrava o problema. Tá errado.
Não é assim a coisa. Não, então traz para cá e tá tudo certo. Não é assim que a coisa funciona. Tem toda essa carga que nós estamos trazendo aqui. Todo esse significado, toda essa má intenção das pessoas que trouxeram o orientalismo para o Brasil. Por isso nós não somos contra a liturgia oriental, mas nós somos contra a liturgia oriental no Ocidente. Nós somos contra essa tentativa de orientalização do Ocidente. Não é assim que a coisa funciona. Perfeito, Matheus. É exatamente isso daí. Não tem porquê, sendo latino, procurar, né, viver do jeito grego, viver do jeito oriental. Sou latino, tem que realmente respeitar isso e viver disso. É isso que nós somos. Agora vejam. Uma coisa também desse modo, colocando tanto o Ocidente quanto o Oriente em igualdade, bem, então acaba que é preparação do caminho para que todos sejamos iguais. Essa história de que todos somos iguais acaba terminando no que todos somos iguais a Deus. O Lucas vai falar sobre essa influência gnóstica entre as seitas orientais, eu digo os cismáticos do Oriente, mas começa assim, começa pequeno e vai crescendo mesmo. Isso aí. Pode passar, por favor, o próximo slide. Olha só a diferença, viu? Aqui já é Sacrosanto Concilium, né, do Montini. E aí eu não vou colocar o texto todo, peguei só esse artigo, esse parágrafo, para entender como é que ele relativizou o latim. Ele colocou o latim igual ao vernáculo, mas assim, não tão igual. O vernáculo ele pode ser até melhor do que o latim, porque ele dá mais capacidade para o leigo participar da liturgia. Ele pode participar ali da consagração, ele pode participar ali dos sacramentos. O padre não vai ficar sozinho. O leigo vai participar também. E isso daí é fruto de uma discussão dentro do clero de um retorno ao primitivismo na igreja, né? Não, como era a igreja antes de vencer Roma? Será que a liturgia ela já era latina? Ou, não sei, qual que língua eles usavam? Como é que era o rito? Então, nessa tentativa de retornar ao primitivismo, que não é correta, né, é que começou a implantar essa ideia, juntamente com a ideia protestante, de suprimir o latim, de acabar com o latim na liturgia. Isso aí Calvino fez, Lutero fez, Zwinglio fez, tantos outros fizeram também, não foi diferente aí na questão do documento, né, pós-Concílio Vaticano II ali, Sacrosanto Concílio do Montini. Essa daí eu vou ler. Olha só. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar, se é a língua comum, a língua da região, vai depender, se eu tiver aqui no Brasil, português, se eu tiver na Argentina, vai ser espanhol, pode-se revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia, poderá conceder-se a língua vernácula lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições, ou admoestações, advertências, é um sinônimo. Em algumas orações e cantos, segundo as normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. Ele vai continuar mostrando que agora a língua vulgar ela faz parte da liturgia romana. Ela essencialmente é da liturgia romana. Isso é uma mentira. Olha o resultado aí. Essa imagem daí não foi colocada à toa. Isso aí é basicamente o clero do Concílio Vaticano II. Isso aí é basicamente um inferno. A destruição que fizeram. Não é à toa isso. Isso aí todo mundo odeia, né? É difícil ver hoje em dia alguém que defende Bergoglio, mas tá aqui. Não tem problema não. Tá aqui, documento. Aqui ele vai já eliminar qualquer capacidade de fazer uma missa do rito tridentino, ou melhor falando, que pegue antes das modificações na liturgia. Aqui ele vai cortar as pernas, digamos assim. Por quê? Se for realizada a missa tridentina, ela deve ser feita com observação das mudanças litúrgicas. E deve ter autorização do bispo. Né? O bispo deve autorizar. E se tiver grupos nas dioceses que elas de algum modo fomentam a missa tridentina, ou é realizada a missa tridentina nesses grupos, eles devem ser totalmente acompanhados, eles devem ser acompanhados integralmente, a fim de que não veja, que eles não possam descumprir as mudanças feitas pelo Concílio Vaticano II. Isso daí, inclusive, ele cita numa entrevista que a razão dele ter feito a Traditione Custodes foi para que ele resolvesse o cisma, entre aspas, de Monsignor Lefebvre. É justamente isso, para acabar com qualquer grupo que cismasse com a falsa igreja e fizesse a missa tridentina. É basicamente isso que ele quis fazer. Isso daí já é bem conhecido, né? Então acho que todo mundo já entende que o Bergoglio odeia qualquer coisa relacionada à missa tridentina, Concílio de Trento, os santos da igreja, os santos doutores, ele odeia isso. E nesse documento aí vocês vão perceber que não é diferente aí, quando ele exalta novamente a língua vernácula e ele ainda suprime ao ponto de realmente impedir o uso, como posso dizer, a celebração da missa tridentina. Ele proíbe. Agora, a missa do Xaralabaluia, né, pode. Né? Renovação carismática, fazer missa da macumba, missa sertaneja, missa da capoeira, missa do vaqueiro, isso aí pode. Né? Agora, não pode fazer a missa tridentina. Não pode.
Missa no Circo, né? Já é antiga essa daí, já vem do pontificado de Pio XII. Minha gente, isso aí é complicado, né? Mas é o que aconteceu. E vocês percebem a malícia, né? Começa com aquele discurso, olha, a gente pode deixar o latim aqui, mas a gente vai usando mais o vernáculo. Daqui a pouco o vernáculo ele já toma o lugar do latim, daqui a pouco o latim já é, não, isso aí ninguém usa mais, deixa para lá. Isso aí não faz parte. Tem gente que diz até que a missa nova é mais tradicional do que a missa tridentina. Absurdo. O que é que essa pessoa sabe da fé? O que é que essa pessoa sabe do catecismo? Não sabe nada. Nada. Exatamente. O trabalho feito por Bento XVI, Ratzinger e Bergoglio, conhecido como Francisco, nada mais é do que tentar fazer uma antítese dos posicionamentos da resistência, da fraternidade, para tentar fazer um contraponto e ali suprimir qualquer capacidade de reação. Por quê? Porque eles querem aperfeiçoar o avanço do modernismo, aperfeiçoar o avanço da falsa igreja. Pode falar, Matheus? Fica à vontade. Brevíssimo comentário. O moto próprio do Bento XVI, ele nada mais é do que a tentativa de colocar não mais o latim em equiparação com a língua vernácula, mas a língua, não mais a língua vernácula em comparação com o latim, mas o latim em equiparação com a língua vernácula. Ou seja, se no passado, para colocar os dois em pés de igualdade, colocava primeiro o português, primeiro o vernáculo, e para alcançar o latim, agora que o latim ficou muito para trás e surgiu aí uma dissidência, vários grupos conservadores falando da missa em latim, aí você fala, tudo bem, você quer a missa em latim? Então eu dou a missa em latim desde que você equipare a missa em latim com a missa nova. Ou seja, o rito extraordinário não é mais o rito ordinário da Igreja Católica. É um rito extraordinário para rezar de vez em quando, em ocasiões especiais, etc, coisa e tal. Isso aqui não é para o povo, é para pessoas extraordinárias. Ou seja, cria até uma segregação dentro da igreja. Não existe uma única liturgia para todos os fiéis católicos. Há liturgias e liturgias. Liturgias e liturgias. Tudo isso está descrito no artigo do Padre Checada. A gente vai colocar aqui na descrição, pedir até para subirem no nosso site esse artigo, a armadilha da missa moto próprio, The Moto próprio Trap, em inglês. Ele tem um vídeo, seria muito legal legendar, em que ele comenta essas questões também, de como é uma resposta da antítese do modernismo, ou seja, tem o modernismo, então nós vamos nos opor ao modernismo e criar uma terceira coisa que não é a tradição de verdade. É uma criação humana subproduto de vários conflitos internos. É isso. Posso passar? Pode passar. Até porque o nome Novus Ordo já coloca a missa tridentina como antiga, né? Quando fala Novus Ordo, a missa nova, a gente está falando da missa tridentina como antiga, como velha, ultrapassada, lá atrás. Até no sentido da língua mesmo, da terminologia, já é inteligente nesse sentido de colocar essa ideia do ultrapassado. Pode passar, Matheus. Aí vem essa questão da expansão do Oriente, né? Porque como a gente está tirando o latim, a gente está tirando a essência, né, da igreja, ou a língua católica, está tirando a identidade dos povos, que é justamente a igreja, né? A gente está falando da igreja que evangelizou os povos, converteu os povos, fez esses povos crescerem, se estruturarem, se desenvolverem para evangelizarem outros povos, demais povos. Então, veja a importância que a questão ocidental tem com a igreja romana, é muito forte. Como ela está sendo atacada, como isso está sendo suprimido a todo instante, a toda força, então o que é que vai ser, qual é a estrutura que vai vir para substituir? O Oriente. E aí a gente já tem essas figuras aqui, já são, né, fregueses da casa, a gente já trabalhou com essas figuras em alguns vídeos, a gente já falou sobre Dugin, Viganò, o falso Frei Tiago, o Don Williamson, e toda essa questão aqui da ligação que eles têm entre eles mesmos, né, a ligação que eles têm, cuja ideia vem do Duginismo, né, a expansão ali da gnose, a relação que tem também com a igreja dita ortodoxa, né, principalmente o patriarcado russo, a ideia da Rússia, a Terceira Roma, a Cabala também está muito presente, né, a gnose, e o protestantismo também, que é uma forma oriental, né, de se compreender o cristianismo, de se compreender os ensinamentos da igreja. Passado aqui a introdução sobre a expansão do Oriente, pode prosseguir. E aí, para a gente falar da expansão do Oriente, a gente tem que tocar em 4 pontos, né? O primeiro deles é a disseminação da gnose. Depois a gente vai falar sobre a migração cultural, a gente vai explicar sobre o duginismo, e a gente vai falar sobre um fenômeno muito, muito bem conhecido, que é a questão da judaização, mas agora não é só a judaização, também vem a islamização. Já tem incorporado já dentro do Ocidente já ideias islâmicas, isso daí a gente já está começando a ter com cada vez mais força. Pode passar, por favor? Aí, falando de gnose, a gente também já tem um vídeo aqui no canal, falando sobre gnose. Começa com Gênesis 3, a tentação do homem, né, o pecado original, a questão da bifurcação da serpente, porque a gente tem a questão da gnose em um sentido, né, uma natureza panteísta e uma natureza propriamente dita gnóstica, né, ou seja, a ideia de que a matéria ela é divina, então, é o panteísmo, e o sentido que a matéria é má,
Então já seria a gnose seu segmento próprio, né? Então a gente vê que dessa bifurcação, assim como existe na língua da serpente, é nessa ideia de corromper a religião, de parasitar a religião e corromper ela. Então o que é a gnose? Em resumo, a gente pode citar que a gnose é o coração de todas as heresias, e ela é o parasita da humanidade porque, de fato, ela está presente tanto nos tempos da Antiga Aliança, como também na Nova Aliança, quando a gente vê várias formas de gnose, até mais fortes do que na Antiga Aliança. E a gente já pode reconhecer que toda heresia tem algum aspecto gnóstico, tem alguma linha gnóstica nele. Então, ao falar de gnose, a gente também tem que lembrar Santo Irineu, Santo Hipólito, Santo Epifânio, são grandes santos que estudaram e sistematizaram, certo? Para refutar, para destruir a gnose. Eles compreenderam que as heresias elas eram estruturadas, criadas, montadas a partir da gnose. Inclusive, São Paulo Apóstolo cita em uma das suas cartas a Timóteo, justamente de uma certa ciência que causava a apostasia, um certo conhecimento. E esse conhecimento é que nós estamos tratando, né, a gnose, que é basicamente a falsa revelação. Nós temos a verdadeira revelação dada por Deus ao homem, que ele se revela ao homem, e o demônio, Lúcifer, ele traz uma distorção dessa revelação, fazendo uma corrupção dessa revelação. Então, falando sobre Santo Irineu de Leão, ele vai trazer pela primeira vez a gnose nesse sentido mesmo, do coração da heresia, da essência das heresias, por isso que ele é bem conhecido por isso. Santo Hipólito e Santo Epifânio continuam esses estudos, a estruturação, a sistematização desses estudos e a refutação da gnose, destruição da gnose. E a disseminação da gnose, ela não é só uma questão religiosa, ela é política também, certo? Por quê? Por trás da política é a religião. Por mais que seja uma ação política ateia, ela tem uma natureza religiosa. E todo levante político é um levante espiritual. A gente percebe isso principalmente na política do século XX. Ali não foi meramente uma ação para organizar, para estruturar a nação, a civilização, mas trazer uma nova ideia espiritual sobre o Estado, uma ideia espiritual sobre o povo, uma ideia espiritual sobre a terra. E isso daí é fortemente gnóstico, principalmente romântico, né? Que é uma semente da gnose. Só há duas religiões, duas bandeiras, a cruz de Cristo e o reino de Satanás. Exatamente. Não tem para onde correr. E aí vem um alerta, né? Porque vendo aquelas aulas do professor Orlando Fedeli sobre o curto-circuito na história, a gente compreende que nós somos a geração pós o terceiro curto-circuito, que é basicamente pós-Segunda Guerra Mundial, quando você já tem ali um avanço enorme do sistema do anticristo, principalmente do seu braço secular. O braço político do anticristo basicamente já está muito, se não estiver consolidado, ele está muito próximo, né? A gente já tem uma estrutura internacional, uma estrutura global, como a ONU, a gente tem uma estrutura global, não só em sentido militar, né, que vem os capacetes azuis, né, os peacekeepers, né, acho que é esse o nome, tem uma estrutura de saúde mundial, a gente já tem um sistema mesmo político já que veio para substituir a estrutura política que a igreja tinha, que ela que organizava, ela que trazia a diplomacia, fazia a diplomacia, ela que acabava com as guerras, que fazia a mediação entre os povos, entre os reinos. Agora a gente tem uma estrutura satânica, anticristã, fazendo esse papel. Mas o anticristo ainda não conseguiu fazer um braço espiritual. Ele ainda está tentando fazer isso. E é basicamente esse alerta que nós temos que ter, né? Que a gente já está muito próximo, já se passaram 3 curtos-circuitos na história, o protestantismo, né, a Revolução Francesa, e agora a gente tem a questão da Segunda Guerra Mundial, que funde aquelas ideias gnósticas, né, comunistas, né, de socialismo utópico, socialismo científico, né, uma gnose sentido panteísta e uma gnose sentido mais individualista. Pode passar, por favor? E aí vem a questão da migração cultural, que é, se você tem uma civilização que não tem língua, não tem família, não tem um governo ordenado, não tem um exército forte, não tem nenhum respeito, valor, a moral, não sabe a cultura da sua região, do seu povo, não entende o que é um território, propriedade privada, não tem a fé católica, então esse povo não tem identidade nenhuma. Não tem identidade nenhuma. Até porque se não tem a fé católica, certamente vai perder todo o resto. Então você tem a sucumbência do Ocidente. Só que aí as pessoas se preocupam em recuperar essa identidade. Não é à toa que tem o Neocon, não é à toa que vem esse pessoal aí da nova direita, que tenta, entre aspas, resgatar uma identidade que está sendo deturpada, destruída. Só que aí a gente vê que eles vão utilizar de uma nova referência. Uma referência de civilização, que é a Rússia, e todos os seus aliados, né? A gente vê muito essa questão de que a Rússia é uma nação que ela respeita o sistema globalista, ela não respeita a ONU, ela não respeita a OTAN, ela não respeita os países ocidentais, Estados Unidos, a China. A China está expandindo a sua economia, ela está crescendo, ela cuida dos seus cidadãos de uma maneira que o ocidental não cuida mais, né? O governo ocidental não cuida mais. O Irã
né, muito do Irã. Então, é uma perspectiva, daqui a pouco os caras vão estar defendendo Coreia do Norte, né, e daqui a pouco vai dizer que, ou seja, é uma migração cultural, as pessoas estão buscando referências nesses países degenerados, tão degenerados quanto, que isso é uma ilusão, achar que são países que são tradicionais, que conservam a fé, que tem uma postura combativa, não tem isso, a gente vai entender um pouco mais à frente. E aí tem uma nova referência de religião, é por isso que vem aquela questão das mídias sociais, a gente vê muita aquela propaganda, né, favorecendo os ortodoxos, favorecendo os cismáticos gregos, favorecendo que eles preservam a tradição, eles preservaram a doutrina, eles têm uma estrutura eclesiástica que não se tem mais no Ocidente. Então eles são agora a referência de religião. As pessoas estão buscando agora as igrejas ortodoxas, os cismáticos gregos. As pessoas não estão mais preocupadas em buscar o rito latino, não estão mais preocupadas em restaurar a igreja, querem ir para a igreja ortodoxa. Igreja, né, entre aspas. E aqui a gente também tem uma nova referência de cultura. Porque se nós estamos falando de povos eslavos, né, dos russos, se estamos falando desse pessoal, a gente está falando justamente de um povo que foi helenizado, ou seja, uma cultura grega muito forte, mais do que a latina. E aí vem essa questão da cultura grega, os ensinamentos gregos, a gnose oriental, muito presente nos filósofos gregos. Platão que o diga, né? Talvez ele tenha sido até um dos pais, ou o pai da gnose, muito, muito gnóstico, Platão. E nós também temos aí uma questão, aí já afeta não muito os homens, mas principalmente as mulheres. O romantismo asiático é uma forma também de migração cultural. Eu não sei se, eu acredito que já deve ter ouvido, né, que não, os filmes asiáticos, eles têm mais pudor, modéstia do que os ocidentais hoje em dia. Ora, se você consome romantismo, se você lê romantismo, você está consumindo sim, em um grau, né, prejudicial, não que exista um grau saudável, mas é totalmente prejudicial, o romantismo, porque é uma semente gnóstica. Inclusive, por exemplo, vou aqui dar um contexto assim para vocês. O que seria a Revolução Francesa se não fossem os românticos? Por que não teve combatividade do rei francês contra os revolucionários franceses? Né? Por que ele não combateu, não procurou extinguir o mal totalmente, integralmente? Porque ele foi educado de acordo com material romântico, literatura romântica, ópera, música clássica, dando a ideia para a aristocracia de que não há pecado original, emasculação da população. Exatamente. Não há pecado original. A mulher perfeita, o homem perfeito, o cenário perfeito. Isso tudo é uma construção para tirar das pessoas o verdadeiro foco. Qual é a essência do relacionamento? Qual é a essência do casamento? As pessoas não sabem mais. Acha que é o oba-oba, felicidade, amorzinho para lá, amorzinho para cá. Não é isso. E aí as pessoas consomem isso de um grau absurdo. Principalmente no Brasil, né? Eu acho que é um dos países que mais consome dorama. E a gente vem aí a Sharia islâmica. As pessoas agora estão começando a elogiar a legislação islâmica, né? Não, porque os muçulmanos, eles são mais radicais no combate à corrupção, no combate à usura. Eles são muito mais radicais do que o ocidental. A gente tem que aprender com eles, tem que usar os muçulmanos como referência política. Peraí. Não tem sentido buscar referência política, cultural, civilizacional fora da doutrina da igreja. Por que eu vou procurar aquilo que a igreja ensina? A igreja tem de tudo para a gente aprender. Por que eu vou buscar fora da igreja? Não, mas é para colocar para dentro da igreja, para a gente conseguir adaptar. Isso é dialética. E na dialética a gente só perde. Porque a dialética é uma oposição na qual ela não exclui o elemento oposto. Ela absorve. A oposição da dialética é para absorver os elementos do oposto, mas não para excluir. Esse é o perigo. E é isso que não pode acontecer. Então veja aqui, qual é a referência, né, hoje no mundo ocidental? É difícil encontrar. Aí tem que procurar muito bem. A promoção da Sharia é a antítese desse romantismo barato. Exatamente. É antítese, tudo um processo dialético. Tudo isso aí é um processo dialético. Por isso que lá na frente, quando for falar sobre o redemoinho, vocês vão conseguir encaixar melhor essa questão da dialética. Vocês vão entender o posicionamento do que entra, do que sai, a falsa oposição. E o problema é esse. Para resolver a crise é não fazer dialética. E esse está o problema, que é a dificuldade que se tem. Qual é a ação, hoje, católica, que não faz dialética? Bom, nós não fazemos. Então, até o momento, a ação restauracionista é a única que não faz dialética. A única. E esse é o segredo para vencer. Não fazer dialética, não dialogar com o diabo, não juntar as ideias contrárias à igreja. Por que eu vou aprender com os de fora? Eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro, na doutrina. Então veja o perigo da migração cultural. As pessoas agora estão começando a se alimentar de tudo que vem de fora, né? Não sabe mais o que é ser, de fato, um brasileiro, o ser ocidental, no sentido mais amplo, pegando todos esses países, os continentes, né? Não sabe o que é ser ocidental, não sabe. Pode passar, por favor, o próximo. Nós estamos certos e todos os outros estão errados. É isso. Mas você... não é não, a gente é, então prove. Então vamos aqui,
expor realmente como é que funciona, né? Para ver se de fato a gente está errado, se vocês estão certos. Aí a gente está disposto a provar isso. Problema nenhum. A gente gosta do debate, a gente gosta de sim participar, né? Pode vir. Se quiser botar a prova de fogo, a gente prova aqui sem nenhum problema que a gente está certo, né? Agora vamos explicar o que é duguinismo. Aí a gente já volta para aquela questão do falso Frei Tiago, do Dom Williamson, né? Do Viganò. Estão ligados a Dugin, que por sua vez tem uma célula aqui no Brasil chamada Nova Resistência, que é encabeçada por Rafael Machado, mais uns 3, salvo engano. Inclusive, já foi feito um vídeo pelo próprio Dugin, que essa célula aqui no Brasil ela é a maior da América do Sul. A base do duguinismo na América do Sul é a Nova Resistência, que nasceu dentro do PDT, e tem aí uns colaboradores. Tem uns colaboradores aí, Farinazo, tem também suspeitas aí daquele Saquarema, né? Saquarema também tem um diálogo parecido, muito próximo, essa questão do nacionalismo, né? A defesa do nacional desenvolvimentismo, acho que é esse o termo. É uma coisa que se encaixa também muito bem na Nova Resistência, no duguinismo e etc. As outras imagens aqui que vocês estão vendo é o Putin, né? Com o Wojtyla, com o Bergoglio, com o Ratzinger. Veja que o Putin, ele, assim como qualquer outro presidente aí, ele não age só. As ideias não vêm dele. Nenhum presidente. Olha pro Biden. Você acha que o Biden tem capacidade de comandar? Você acha que a ordem que emana ali da presidência é dele mesmo? Ou ele recebe aquela ordem e aplica? Bolsonaro, por exemplo, você acha que, olhando para o Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro tem capacidade de comandar algo? O Lula? Né? Trump? Não. Claro que não, são bonecos, títeres. Né? Não fazem nada, eles obedecem. Agora, não é diferente com o Putin. Putin, ele obedece uma agenda na qual ele é obrigado a fazer, ele é impelido a fazer. E aí a gente vê também a aproximação dos gregos, já antiga. Eu já vou até adiantar, o falso ecumenismo, ele não é ocidental, ele é oriental. Essa reaproximação com as diferentes religiões, diferentes crenças, não é algo ocidental, é algo oriental, e que vem para o Ocidente, e aí os ocidentais começam a usar isso, e começam a ganhar como se fosse a identidade deles, né? Começam a usar como se fosse deles, mas não é do Ocidente, vem do Oriente. E a gente vê aí eu já lembro, né, do Código de Direito Canônico, muito importante, a transgressão grave, que é a intercomunhão, algo que é recente, né, Paulo VI, aí, o Montini, e tantos outros que favorecem a intercomunhão, ou seja, não tem problema você comungar ou dar a comunhão para um cismático, para um herege. Não tem problema. Está errado. O Código de Direito Canônico, 1917, condena isso. A comunhão é o principal, é o maior tesouro da igreja, entende? É o maior tesouro que nós temos, certo? O milagre da transubstanciação, o sacramento, né, da comunhão ali, a Santa Eucaristia, ali é o nosso tesouro. E você vai dar para qualquer um? Claro que não pode acontecer. Então, na observância do Código de Direito Canônico, não se pode acontecer isso. Não pode acontecer. E é o que mais acontece. É o que mais acontece. Aí a gente vai explicar um pouco agora, pode passar, por favor, do duguinismo. Falar sobre o Dugin renderia muitas aulas sobre, porque ele é de uma estratégia muito, muito ampla, ele quer globalizar, ele quer fazer uma ação global. Então, para você trabalhar com o duguinismo, você tem que realmente preparar umas aulas propriamente só para ele, entende? Então, como a gente quer dar uma aceleradazinha para realmente tratar de tudo aqui, principalmente a questão da obra de São Tomás, a gente vai dar uma geral, que é o quê? O Dugin não tem formação filosófica, isso é reconhecido por vários até que são, de certa forma, unidos a ele. É isso aí. Não é assim, até aqueles que estão, de certa forma, unidos a ele reconhecem que ele não tem uma boa base filosófica. Ele tem uma boa base retórica, mas a base mesmo dele é antimodernismo e gnosticismo. E é a razão dele fazer a ação política dele, porque ele quer reunificar o mundo pela gnose. Talvez seja uma próxima renascença, mas ela está totalmente alinhada com a gnose. Totalmente. Tudo unificado pela gnose. Então, é um projeto de ação global que visa concentrar o poder político, e aí esse poder político é o coração, né? O seu coração é na Rússia, por isso que a gente fala do Dugin, do Viganò, do Williamson e do falso Frei Tiago, porque todos eles têm o mesmo discurso, que a Rússia, ela é a protetora do Ocidente, ela que vai abarcar, ela que vai proteger o Papa, ela que tem estrutura financeira para proteger a igreja, dela que vai vir a salvação do Ocidente, vai combater degeneração, combater modernismo, vai fazer frente com um monte de coisa. Papo furado. O que foi que Nossa Senhora falou na aparição de Fátima? Que a Rússia vai espalhar os seus deuses para todo mundo. E é isso que a gente tem feito. Não se trata somente do comunismo. Não é só o comunismo.
mas sim do gnosticismo que vem dos gregos, que se alojaram na Rússia, e depois da Rússia vem toda uma série de ideias, inclusive o comunismo, né, que é o mais utilizado, mas não é o único. Até hoje a Rússia está fazendo esse trabalho em prol do anticristo. E as pessoas acham que a Rússia é a salvadora, né, da humanidade. Então, a Rússia, ela vai ser o coração da nova era espiritual. E aí pode passar que esse é o mapa, esse aí eu vou até passar um pouquinho mais de tempo. Esse mapa daí é um esboço, lógico que não é o plano de ação do Dugin, mas é um esboço de como se dá a estratégia dele. A estratégia dele é concentrar o máximo possível de oposição ao globalismo, ao modernismo, em países de terceiro mundo, que ainda tem, de certa forma, uma raiz espiritual, católica, protestante, alguma coisa nesse sentido. O importante é que tenha religião, ninguém pode ser ateu, tá? Importante ter alguma religião. Concentrar isso o máximo possível no terceiro mundo, fazer dos Estados Unidos a cabeça do globalismo, unir todos eles contra os Estados Unidos, que seria a imagem, a representação, né, do modernismo ocidental, e a partir disso trabalhar com a unificação, não das religiões, mas da gnose nas religiões. Isso é que dá o sentido da unificação religiosa e da unificação também de política. E aí tem um trabalho que é muito interessante, mas muito perigoso, que é sobre a questão dos países que mais influenciam malignamente a humanidade. Se não me engano, são 7 países, inclusive eles, a Rússia, né, que sempre tiveram uma forte atuação maligna sobre a civilização. E nesse esboço, esses países fazem parte, né? Egito, Sudão, a Nigéria também está englobada nisso, salvo engano. E isso daí é uma ação muito complexa, lógico, isso aqui é um esboço, mas perceba que os países que mais apresentam ação, pensamento próximo do Dugin, são os países do terceiro mundo mesmo. Principalmente o Brasil agora. Principalmente o Brasil. Pode passar, por favor. E aí tá, essa questão da fraude, né? A gente fala, ou escuta muito da da moral judaico-cristã, a cultura a cultura grega e o direito romano, né? A gente viu muito isso aí dos neocons, principalmente o Olavo de Carvalho. Só lembrando, tá? Aqui nós vamos falar do judaísmo numa perspectiva religiosa, porque nós somos católicos e queremos que o mundo inteiro se torne católico. É importante deixar isso aqui bem claro. Exatamente. Sendo católicos, nós queremos a conversão dos judeus e a salvação deles. E não concordamos com crimes contra nenhum tipo de povo. Exatamente. Então, a gente vê muito essa disseminação, né, principalmente protestante, a questão do judaísmo, né, uma equiparação, ou o cristianismo saiu do judaísmo, ou não, o judaísmo ele complementa o cristianismo porque tem a mesma criação, a mesma essência. A gente já vê essa situação aí falso-ecumenista nos podcasts, em programas, até o Bergoglio também favorece muito. Acho que em Abu Dhabi, né, aquela construção de um templo budista, não, templo muçulmano, uma sinagoga e uma capela, né? Seriam as 3 religiões abraâmicas, algo nesse sentido. Então a gente vai trabalhar que isso aí é uma fraude. Começou com judaico-cristão, hoje em dia já está judaico-cristã muçulmana. Você pode passar. Aí aqui fala, né, como a gente introduziu a questão do judaísmo. O judaísmo nada mais é do que um entendimento errado, né, uma compreensão errada da antiga aliança. Nós temos que entender que a antiga aliança era com o povo hebreu. Jesus Cristo é o mediador da antiga para a nova aliança. Então a nova aliança é feita a partir de Jesus Cristo. E na nova aliança nós temos a igreja católica. Então, todos os povos, inclusive os judeus, para serem salvos, eles precisam se converterem à igreja católica. Esse é o ensinamento que a igreja sempre fez, sempre ensinou. Isso aí é algo claro, cristalino, puro, como a água é, né? Muito, muito transparente. Isso é muito transparente. Então, o que seria o judaísmo? Seria a compreensão farisaica sobre as leis, a revelação de Deus, o Antigo Testamento. Santos apóstolos combateram isso, nosso Jesus Cristo combateu os ensinamentos farisaicos. Claro, sendo uma falsa revelação, era uma gnose na antiga aliança, na revelação, certo? Então, sendo uma corrupção da antiga aliança, isso impede que os judeus, de fato, se convertam, reconheçam que nosso Jesus Cristo é o Messias, que ele é Deus, e venham, de fato, serem salvos. Então, eles ficam realmente como um véu em seus olhos, e isso impede a conversão deles. Então, aqui eu cito um exemplo bem clássico, né, que São Paulo, ele tinha, assim, uma credencial. Ele era descendente da tribo de Benjamim, e ele também tinha uma formação rabínica, né, ele estudou com Gamaliel, antes de se converter. Então, quando ele vai a Bereia, ele vai para uma sinagoga, e ele usa essa credencial para ensinar. Só pode ensinar na sinagoga quem realmente tem formação rabínica. E ele tinha. E ele ensinou os ensinamentos do nosso Jesus Cristo. Resultado, os judeus na sinagoga se converteram. Certo?
E como prova da conversão dos judeus, eles buscaram ler as escrituras, porque eles não tinham conhecimento das escrituras, mas tinham conhecimento do Talmud sobre as escrituras. Eu digo as escrituras, eu digo ali do Pentateuco, né? Ali dos livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que são as leis, os preceitos que Deus estabeleceu na Antiga Aliança. E ali tem a questão de que, assim, se o judeu ele entendesse de fato a Antiga Aliança, visse a Antiga Aliança do modo limpo, né, digamos assim, sem a corrupção farisaica, gnóstica, eles de fato estariam sendo católicos hoje. Seriam católicos hoje, entende? Nesse sentido, assim, muito mais genérico, né, deu um salto aqui, mas é assim, o que impede eles, de fato, serem católicos é justamente essa corrupção que sofreu a Antiga Aliança, que é o judaísmo. Isso daí quem corrobora é o próprio São João Crisóstomo, que ele vai explicar isso. Pode passar, por favor. Ele fala aqui que o cristianismo não veio do judaísmo. O judaísmo é uma perversão do cristianismo. Não é São João Crisóstomo, é Santo Inácio de Antioquia. Eu confundi aqui. Santo Inácio de Antioquia que fala isso. Mas o que é que ele quis dizer? Quer dizer, existia um cristianismo antes, na Antiga Aliança? Você tem que entender que, na verdade, é uma aliança só, mas cujo mediador é Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando da mesma coisa na Antiga Aliança. Entende? Então, o judaísmo seria a perversão da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, da revelação de Deus. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo, não existe outra igreja. Não existe outra igreja. Então, até mesmo pode ser citado que não existiria um cristianismo, porque a ideia do cristianismo hoje é empregada para uma vasta gama de seitas, né, de credos que se dizem cristãos. O que existe é a Igreja Católica, e existem aqueles grupos que rejeitam alguns pontos ou totalmente o que a igreja ensina. Então, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo, fundada por São Pedro Apóstolo. Inclusive, exatamente, todos os justos da Antiga Aliança hoje seriam católicos. Exatamente. Então, a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. E ela é perseguida, tão perseguida, porque o seu próprio fundador, seu divino fundador, também foi perseguido, não seria diferente conosco. Jesus Cristo, que funda a Igreja Católica através de São Pedro. Pode passar, por favor? E aí vem a questão do Islã. É uma questão que isso foi tirado da obra de Santo Afonso Maria de Ligório, a história das heresias e suas refutações. O Islã é uma seita assassina fundada por Maomé, que ele queria trazer todos os árabes para sua crença. E só um título de curiosidade. O símbolo do Islã é uma lua. Você sabia disso, Matheus? A razão de por que o islamismo tem o símbolo da lua? Você sabia? Já ouvi, mas não me lembro. Pode falar. Vai ser quase a primeira vez ouvindo. Porque Maomé, ele era muito perseguido pelos próprios árabes. Não acreditavam nele. Então dizia que para ele ser de fato um profeta, ele teria que fazer um milagre. E Maomé dizia que não era, Deus disse para ele que não era necessário um milagre, era que as pessoas convertessem pela palavra mesmo, não precisaria de milagre. Então as pessoas, como não se convenceram, então ele disse que um pedaço da lua despencou do céu, caiu sobre o seu manto, se prendeu na manga, e aí ele pegou esse pedaço da lua e consertou. Daí vem o milagre de Maomé e vem o símbolo da lua. E vem o símbolo da lua que é utilizado até hoje no Islã. Isso está na obra de Santo Afonso Maria de Ligório. Inclusive, ele tem uma obra só para falar do islamismo. Nesse livro, A História das Heresias e Suas Refutações, ele só vai pincelar para refutar. Mas ele diz que tem uma obra que trata exatamente de toda a história do Islã. Então, o que é o Islã? É uma falsa religião, é feita através de uma falsa revelação de um anjo que se disse, né, que se proclamou ser o arcanjo São Gabriel, certo? E o Alcorão é a escritura dessa revelação, essa falsa revelação, mais preceitos da lei judaica, mais parte das escrituras. Então o islamismo nada mais é do que uma gnose em cima da observância da lei judaica, mais a observância das sagradas escrituras. O islamismo é isso. Então o que acontece? Hoje a gente já teve uma aproximação muito forte da ideia sionista, que é uma aproximação do cristianismo com o judaísmo. Mas hoje, não só o cristianismo com o judaísmo, mas também o cristianismo com a cultura árabe, certo? Com as leis árabes, com o modo árabe de se viver, de entender o mundo, a política árabe. Isso tem entrado cada vez mais, e ao ponto que hoje em dia as pessoas daqui a pouco vão se proclamar, né, dentro de uma moral judaico-cristã, islâmica, muçulmana. Não é difícil compreender isso, quando já não se tem uma identidade, já não tem mais uma aproximação com a igreja, uma civilização ateia, basicamente. A gente migrou do catolicismo para o protestantismo, do protestantismo para o ateísmo. E agora do ateísmo já está chegando para o satanismo, propriamente dito. Certo? Então não é difícil compreender que com essa perda de identidade, essa migração cultural e essa mistura, essa lavagem toda,
né, de falsas religiões com o cristianismo, com a doutrina da igreja, vai dar nesse problema aí. Pode passar, por favor. E aqui são os efeitos práticos, né? Qual é a razão de se misturar judaísmo com cristianismo? Qual é a razão de juntar judaísmo, cristianismo e islamismo? Destruir a doutrina católica, causar uma anarquia, porque agora que eu não preciso de igreja, não preciso de autoridade, eu mesmo posso me fazer autoridade, posso fazer Santa Ceia em casa, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Você perde a identidade dos povos e uma submissão ao sionismo, principalmente o sionismo, por quê? Porque você entende que se o cristianismo veio do judaísmo, então o judaísmo é superior ao cristianismo. O povo judeu ele tem um contato com Deus muito mais forte do que os outros povos. O que é um brasileiro comparado a um judeu em relação à intimidade com Deus? Ora, na cabeça deles vão pensar assim, não, Deus escolheu uma genealogia inteira. Então, eu não faço parte dessa genealogia, então eles são superiores a nós. Aí começa um processo de submissão. Tudo que o judaísmo faz, tudo que o judeu faz é superior, é melhor. Então, daqui a pouco o cara vai se achar um animal, né? Daqui a pouco vai se achar um burro de carga, algo nesse sentido. E como tem uma infiltração do judaísmo, do islamismo, para corromper, para destruir a doutrina católica, você tem a disseminação da cabala e da tarica. Isso daí no Ocidente tem aumentado cada vez mais, principalmente tarica. O Ocidente cresce, assim, é um crescimento exponencial de tarica hoje em dia. Agora, por quê? Porque mescla, junta a gnose, no sentido cabalístico, e a gnose no aspecto, no sentido islâmico. E se funde. E junta e faz essa lavagem toda, essa sujeira toda. Então perceba que é complexo, no sentido que talvez em uma linha lógica, as coisas parecem que não estão totalmente uma atrás da outra, mas elas se conectam num aspecto geral. Pode voltar aí, Matheus, por favor? Que é só para dar a introdução do redemoinho, para compreender todo esse processo. Depois desse slide. Eu passei sem querer, eu quero só dar uma pequena recomendação. A aula do professor Orlando Fedeli sobre o islamismo, que ele vai falar um pouco sobre as raízes judaicas do islamismo, do Islão. Essa aula está disponível em alguns canais, um deles o Apostolado São Lucas, do nosso amigo Dr. Yuri. Recomendo que vocês assistam e, com a graça de Deus, nos próximos anos aí estaremos traduzindo toda a obra do padre Gabriel Thierry, o pseudônimo Hannah Zacarias, sobre o islamismo, de Maomé, de Moisés a Maomé. Estamos aprendendo francês. Uma das principais intenções é traduzir esta obra e, bem, tem que fazer isso enquanto a gente não consegue contratar algum tradutor para fazer todo esse serviço. Mas nós temos um longo projeto aí de planos de traduções para o português. Aí vem o efeito redemoinho. O efeito redemoinho é uma nomenclatura que ainda pode ser alterada, mas ela vai ser muito específica, muito clara, objetiva, para a gente compreender. Porque envolve uma dialética, envolve o paradoxo de Teseu, e esse formato é que realmente dá a entender um redemoinho, né? Por isso que vem o nome dessa teoria, desse efeito. Só para introduzir, o paradoxo de Teseu, ele é um paradoxo, ou uma introdução a um paradoxo, em relação à identidade de algo, de um objeto ou de uma pessoa. Só para vocês compreenderem melhor. É um barco, certo? Que ele é atracado no porto, e se tem a ideia de pegar as peças desse barco que atracou, que são peças velhas, peças que já estão desgastadas, e colocar por novas. Só que em vez de descartar as peças velhas, usar para construir um novo barco. Então, quando ele vai fazendo esse trabalho de substituição, peça velha por peça nova, e construindo um barco a partir da peça velha, você tem dois barcos. O barco original, que está totalmente renovado, e um barco que foi construído do zero a partir daquelas peças velhas. Só que qual seria o verdadeiro barco? Esse é o paradoxo, ou a introdução ao paradoxo, entende? Então, esse é o objetivo do anticristo. Ele quer fazer a sua estrutura a partir da estrutura da igreja, para trazer uma confusão de identidade. Você vai estar na estrutura do anticristo, achar que é a estrutura realmente da igreja, você vai achar que está na igreja, mas você está dentro da estrutura do anticristo. E você não vai conseguir saber diferenciar se você não estiver devidamente atento. É por isso que essa parte aqui vai ser importante para compreender como é que funciona isso. Pode passar agora, por favor. Esse desenho aí, eu vou explicar para vocês agora. Estão vendo essas setas vermelhas? Essas setas vermelhas é uma ação... Opa! Pode passar? Essas setas vermelhas, ela representa uma ação que puxa. É a ação que puxa. Isso, é uma ação que puxa. Então, ela é uma ação que visa colocar aquilo que não é bom, que não serve, que é destrutivo, que é nocivo, venenoso, para dentro da igreja. E a seta amarela é aquilo que empurra, que expele aquilo que é bom. Só que não é só simplesmente expelir, é suprimir até sair da estrutura. E essas setas pretas, elas representam as falsas oposições que se levantaram a partir dessas ações, tanto de puxar como de expelir. O que significaria isso?
significaria essas mudanças litúrgicas seriam as setas vermelhas, por exemplo. As setas amarelas seriam a supressão, por exemplo, do latim, para dar espaço à mudança. É necessário que venha a suprimir o latim. E essas setas pretas representam as falsas oposições. Resistência, BP, CMRI, fraternidade, que não são uma verdadeira oposição. Elas podem ter nascido com a intenção de ser uma verdadeira oposição, ou seja, pode ter começado bem, terminou mal. Por quê? Porque elas servem para fazer um choque dialético. Então, quando se fala de suprimir o latim, não, o latim ele não pode ser suprimido, ele tem que ser mantido, mas eles não estão lutando para, de fato, que o latim fique onde está, na essência da liturgia. É essa dialética que faz. E isso aperfeiçoa o sistema de crise, certo? Por isso que vem essa seta azul gigante ao redor, que dá uma sensação, que dá a ideia do movimento circular, uma ideia de redemoinho, de continuidade, de progresso, que vai aumentando, vai ficando cada vez mais crítico. Então, é necessário que tenha alguém dentro, um sacerdote, é necessário que tenha um leigo ou algum outro sacerdote de hierarquia superior para conseguir fazer essa estrutura. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é necessário que tenha um cardeal e um bispo para fazer uma mudança. É necessário que tenha, hoje a gente vê isso, um padre e um leigo para fazer a mudança em determinada missão. Então, enquanto o padre expulsa aquilo que é tradicional, o leigo coloca aquilo que não é tradicional para dentro. E o que acontece? Alguém faz a dialética dessa mudança. Peraí, não pode, esse leigo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, a gente tem que ver se realmente ele está fazendo certo, está fazendo errado, o que pode, o que não pode. Se não tiver cuidado, você faz dialética e melhora o processo de crise que eles estão criando. É esse o problema. Pode passar, por favor. Para ver se eu entendi, talvez tentar algum exemplo. Se essa seta vermelha é o modernismo, essa que eu estou riscando aqui agora, poderia-se dizer que a fraternidade é a tentativa de impedir o modernismo de entrar na igreja. Um exemplo. E desse resultado, entre o confronto entre quem quer colocar o modernismo e não deixar o modernismo entrar, acaba saindo a doutrina, essa seta amarela. Sai a verdadeira doutrina. Só que alguns neoconservadores acham que saiu demais. Então aparece um senhor Paulo Ricardo, o vulgo padre Paulo Ricardo, falando, não, mas peraí, também tem que ter missa em latim. E aí, não sei, aqui já era um processo de Por isso que vem uma tentativa de orientalização da igreja. Aí aparecem outras pessoas falando, não, peraí, aqui a gente é latino, não pode orientalizar. E aí a coisa vai indo, é mais ou menos assim, não é, Lucas? Exatamente. Aí essa seta ao redor é justamente para mostrar que esse é um ato contínuo. Ele só vai ficando cada vez mais crítico, mais crítico, mais crítico, mais crítico. Então o efeito é como se fosse um redemoinho. Ele está girando. Ele está criando um vórtice. Esse movimento mesmo, como se fosse um furacão, um redemoinho. Exatamente, esse movimento. Ele não para. Não para. Entendi. Por quê? É tudo baseado na dialética. É tudo construído por uma dialética. É por isso que, assim, toda vez que se faz uma dialética, que entra em dialética, tu perde. Porque você está gerando uma síntese. E para destruir a síntese, você faz parte dessa síntese. Então você já vai se tornar um alvo também da destruição. Então você faz parte da estrutura. Pode passar. Muito interessante essa teoria. Ficou bem elucidativo para dizer o que é a dialética. Muito, muito claro. É basicamente, olha só, o que está ali em cima, girando e entrando no redemoinho, é o que não pertence à igreja, à doutrina. Vamos supor, a gnose está entrando ali na igreja. O que está no miolo do redemoinho é o que é bom. E ele está sendo expelido por baixo. Ou seja, é uma supressão daquilo que é bom. Ele não é imediatamente tirado, expelido. Ele tem que ser suprimido até sair. Por exemplo, o que foi que aconteceu com São Simão de Trento? Ele foi suprimido até deixar de existir. Não o santo, mas a devoção ao santo foi suprimida até ser removida. É um exemplo. Pode passar, por favor. A mesma coisa é o furacão, né? A gente vê essa massa pesada em cima aqui, essa massa escura das nuvens, representa justamente aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não faz parte da igreja, da doutrina, e entra. Mas existe algo dentro da estrutura da igreja que está sendo também expelido por baixo, até ser jogado fora da estrutura. Pode passar. Outro exemplo seria a máquina de lavar. Porque na máquina de lavar você limpa toda aquela estrutura da roupa, né? Todo o tecido, você remove tudo, você limpa tudo. E é um movimento também parecido, né? Um movimento dali circular contínuo, não para. E também tem uma analogia da máquina, que esse movimento dialético da crise, ele parece natural. Ah, não, mas é evolução dogmática. É algo normal, vai aumentando, vai mudando. Parece natural, mas é totalmente artificial. Totalmente artificial, é como uma máquina.
é como um relógio. Ele é muito sincronizado, mas de natural não tem nada, de orgânico não tem nada. Pode passar, por favor. E aí tem essa questão do paradoxo de Teseu. Porque você tem a estrutura original, a igreja verdadeira, sólida, mas você tem uma estrutura sendo criada a partir dela. E aí você começa a ter uma dificuldade de identificar o que é e o que não é. Porque você tem que compreender muito bem o que é um e o que é o outro. E as pessoas hoje estão tomadas por uma ignorância brutal. As pessoas não se interam mais sobre a doutrina da igreja, catecismo, o que os santos ensinam. As pessoas querem modernizar, liberalizar, querem relativizar as coisas. Não, mas veja bem, a gente está num tempo diferente, não é assim. É porque hoje em dia, né, a gente não pode fazer do mesmo jeito. Quer dizer, a doutrina muda de acordo com o tempo? As coisas, Jesus Cristo vai mudar o discurso, a pregação de acordo com o tempo? Não, né? Não é possível isso. Uma pergunta aqui. Essa energia elétrica que alimenta a máquina é a espiritualidade transcendente de Satanás. Falar em línguas é inovar? Com certeza. Com certeza. Aí é necessário puxar da tomada isso aí e destruir a máquina. Pegar um pedaço de pau, quebrar a máquina todinha no pau. Tem que destruir ela todinha. É basicamente isso. Agora, veja, a dificuldade não é identificar o processo. É acabar com o processo, eliminar o processo. Porque uma ação que visa destruir isso, ela não pode ser nada dialética. Ela não pode entrar em nenhum ponto dialético com a estrutura, com o sistema da crise. Exatamente, eliminar o processo é entrar no processo. Se você entrar em dialética, já era. Você vai se tornar parte também dessa estrutura. E aí, para destruir a estrutura, tu vai ter que também, né, jogar de Vasco. Vai ter que sair. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente ri, mas é difícil, né? É difícil, mas está disposto a fazer isso. A gente vai começar agora o contexto histórico, né? O contexto histórico é o seguinte, é muita coisa, mas a gente vai trabalhar os pontos importantes para compreender. Os gregos, eles citam 3 pessoas. Eles dizem que é o pilar da ortodoxia. Como a gente sabe que isso é mentira, a gente já bota aqui pilar da heterodoxia, né? Tem nada a ver com ortodoxia. Quem são? Fócio, Gregório Palamas e Marcos de Éfeso. Só que desses 3, o principal é Fócio, que inicia a doutrina da negação do filioque. E aí os seguintes, eles acompanham essa falsa doutrina, certo? Vamos lá, pode passar, Matheus. Vamos lá, é o seguinte, para a gente compreender, tem que pegar um pouquinho de história, né, de novo. O contexto histórico é o seguinte, Constantinopla foi construída pelo imperador Constantino o Grande. Após sua conversão, ele ficou, digamos, em uma situação muito crítica, porque o Senado, ele sempre fez conspirações com os imperadores, e o Senado era totalmente pagão. Então, mesmo o imperador pagão era morto pelo próprio Senado, o que você acha que seria do imperador se tivesse acabado de se converter ao cristianismo? Que inclusive era a religião perseguida, odiada pelos pagãos. Então, para Constantino ter segurança em governar, ele começou a construir uma nova capital no Oriente, para ter mais segurança e estar mais longe do Senado. Então, com a construção de Constantinopla, começou também a ver, os arcebispos começaram a ver uma necessidade de ter um patriarcado nessa nova capital. Só que a razão de existir patriarcados é porque os patriarcados foram em lugares onde os santos apóstolos pregaram e fundaram as igrejas ali. Então, por isso que existe o patriarcado de Jerusalém, existem tantos outros patriarcados, de Antioquia, porque foram os apóstolos, santos apóstolos que foram lá, pregaram e fundaram as igrejas, fundaram a igreja lá, levantaram a igreja lá. Como Constantinopla foi construído no século IV, não tinha apóstolo, santo apóstolo mais, não tinha nenhum apóstolo para isso. Então, os arcebispos pediram ao Papa, insistiram para que tivesse um patriarcado, e ele concedeu. Só que ele deu apenas por título honorário, entende? Não no mesmo sentido dos outros patriarcados. Era realmente algo de honra, né? Algo de honra, mas não em efeitos práticos, semelhantemente aos outros patriarcados, digamos, em poder de fato. Mas algo honorífico. Pode passar, por favor. Aí o que acontece? Quando vem o patriarcado de Constantinopla, aí já começa aí a ter a bagunça. Porque aí tem a questão da pentarquia, ela é levantada, salvo engano, no 3º ou 4º concílio de Constantinopla, eu acho que é o 4º concílio de Constantinopla, em que no meio do concílio, o clero grego fez um sínodo para fazer com que houvesse a ratificação, assinatura, aprovação das cláusulas do concílio, que não foram ainda aprovadas pelo Papa. Ainda estava rolando o concílio. Então, nem todas as cláusulas que estavam saindo, elas estavam sendo aprovadas, assinadas, discutidas ali e assinadas. Então, eles fizeram um sínodo por debaixo do concílio, conhecido como Sínodo de Trulo, ou Concílio de Trulo, e aí eles forçaram o Papa a assinar
a aprovar esse sínodo pelas mãos do imperador Justiniano II. Então, Justiniano II, ele coagiu o Papa a assinar aquele sínodo, fazendo a pentarquia. Quer dizer, eles queriam elevar os outros patriarcados ao mesmo nível do Papa, fazer com que a mudança na igreja, a governança da igreja só pudesse realizar através da aprovação dos 5, na totalidade dos 5, e os 5 estariam submetidos à autoridade temporal do imperador. Porque os patriarcados, eles são nomeados, o patriarca é nomeado pelo imperador. Então, é fazer com que o Papa perca a sua autoridade, seja reduzida a sua autoridade, a autoridade dos patriarcas aumente, e todos eles estejam submetidos ao imperador romano. Totalmente fora da doutrina. Cristo falou somente para São Pedro, ou seja, é monarquia. A igreja ela é governada através de um sistema monárquico. Não uma pentarquia, uma diarquia, um triunvirato. A igreja não é governada por uma monarquia. E isso os gregos, eles insistem até hoje. Insiste até hoje. Então a gente percebe que a partir dessas ideias políticas começa a haver uma desculpa religiosa. E quando a gente fala da questão do cisma, a gente tem que citar Santo Irineu de Constantinopla. Santo Inácio de Constantinopla. Ele foi perseguido, certo? Expulso do seu patriarcado, torturado, preso, exilado por 3 pessoas que trabalharam em conjunto para isso. Fócio, Querendo Bardas, que era o tio do imperador Miguel na época, ele queria usurpar o trono, ele queria tomar o trono para si, e Gregório As Bestas, né, que é o bispo de Siracusa, também trabalhou a favor disso. Por quê? Porque Fócio, quando ele é levantado para ser patriarca, ele é incentivado por Gregório As Bestas, né, é um nomezinho bem chato, mas é o nome do cara, fazer o quê? Ele é incentivado por Fócio, Fócio é incentivado por Gregório, para justamente fazer aquilo que ele fez em seguida, expulsar Santo Inácio, fazer com que o imperador ele tome o lugar de Miguel, né, o imperador Miguel na época. Perceba, só para dar um contexto aqui da questão do Santo Inácio de Antioquia. Não, acho que eu falei Constantinopla, né? Deixa eu consertar aqui, foi Santo Inácio de Antioquia. O que acontece? O Querendo Bardas, ele estava amancebado com a sua nora, certo? Estava amancebado com a sua nora. E ele foi na catedral onde Santo Inácio estava fazendo a missa para comungar. Santo Inácio, sabendo da condição dele, não deu a comunhão. A partir desse momento, Querendo Bardas ameaçou de morte Santo Inácio, levantou a espada para traspassar a barriga de Santo Inácio. Desse momento é que começa a perseguição política, depois entra Fócio e junta o político com o religioso. Então você tem essas 3 pessoas, Querendo Bardas, Fócio e Gregório, trabalhando juntos. Pode passar, por favor. Cadê? Aí é uma reviravolta, porque Fócio é expulso, depois ele volta, depois é expulso de novo, entendeu? E o cisma só acaba quando ele morre. Mas o que foi que Fócio observou que poderia fazer a crise contra Roma perdurar? Dá uma desculpa religiosa. Que desculpa foi essa? Negação do filioque. Que nada mais é do que uma gnose em que ela não aceita a matéria. Ela rejeita a concepção a relação, ela rejeita a relação do humano com o divino. Então, a partir disso, é que vem todos os outros problemas dos gregos. Dos gregos. E aqui, no ponto G, né, aqui ele vai falar sobre a questão da queda de Fócio, né, o último, né, a última vez que ele é expulso pela segunda vez, termina o cisma, pouco tempo depois ele morre. Depois é levantado 3 concílios, né, 3 concílios para acabar com os erros dos gregos. Só que, em definitivo, a gente tem Miguel Cerulário, né, patriarca de Constantinopla, que aí ele vai separar da igreja de Roma, ele vai excomungar o Papa, como se tivesse autoridade para isso, e o Papa vai excomungar ele. Então é uma excomunhão mútua. Isso acontece em 1054, desde então, o Oriente e o Ocidente tem ficado dividido. Então a tentativa de reunificação vem mais pelo lado grego, inclusive as ideias de ecumenismo vêm deles, né, pela gnose, em que eles acreditam aí da questão do batismo, por exemplo, que é uma partícula divina em cada ser criado, que ela é desperta no momento do batismo. Então, se aquela pessoa for batizada, aquela partícula, ela acende. Então, ela começa a ter uma conexão com Deus, uma conexão enérgica com Deus. E aí a gente vai ver melhor isso aí. Pode passar, por favor. Gnose braba. Gregório Palamas, ele que vai pegar essa ideia da negação do filioque e vai aprimorar, dando aí já o pretexto da filocalia, que seria um manual de gnose. A filocalia é um manual de gnose. Ela vai instruir você a entrar em um processo de meditação para você começar a ter uma percepção enérgica sobre Deus, as coisas espirituais. É como se você entrasse numa sintonia vibracional
mística, né? Para ter contato com Deus, ter contato com as coisas santas, e etc. E aí ele teve um entrave com Barlaão. Barlaão foi um filósofo, também foi membro do clero latino, mas a questão é que Barlaão ele buscou refutar Gregório Palamas, mas ao mesmo tempo ele também estava errado no sentido da doutrina sobre a beatificação, né? Sobre a santificação do homem, que é um ponto também gnóstico muito forte da Igreja Oriental. Então ele é conhecido por esse entrave, por ele ter feito essa doutrina do exicasmo, que é conhecido como exicasmo, que é essa questão das energias que emanam dos seres, da energia incriada e vivificante. Só vou dar um pouquinho mais de contexto. É assim, a energia que Gregório Palamas fala é uma energia que Deus se utilizou para criar as coisas. Não é que Deus propriamente pegou e criou. Ele pegou uma energia para criar. E a partir dessa energia que você entrando em contato com ela, você pode ter contato com Deus. Pode ser. Deixa eu só concluir aqui e a gente dá uma pausa de 5 minutos. Pode ser? A gente faz assim. Exatamente. A gnose que ele fala é basicamente essa, de que você entrando em contato com essa energia vai ter contato com Deus, vai entrar em contato com Deus. E aí vem uma série de problemas, né? Uma série de problemas em relação à Imaculada Conceição, transubstanciação, a inferno, purgatório, céu, tudo isso. Senhores, eu acho que é bom a gente fazer uma pausa de 5 minutos para depois a gente voltar aqui para ter o gás, né? Que também aqui acho que direto a gente vai cansar mais rápido. A questão do contexto do cisma é justamente por orgulho. A tentativa de modificar a hierarquia da igreja, passar de uma monarquia para uma pentarquia, algo que não está na doutrina, não é isso que nosso Jesus Cristo fez. Ele deixou a igreja com uma hierarquia monárquica, então é uma monarquia. E os gregos tentaram modificar isso através do quê? De tentar causar uma paridade de poder entre os patriarcas, reduzir a capacidade do Papa, né? Então ele vai se tornar mais um entre os outros ali, patriarcas, e todos eles submetidos ao imperador romano oriental. Então você vê o orgulho que eles tinham de subjugar a igreja, de colocar a igreja abaixo do imperador. E aí a gente tem 3 pessoas que são muito importantes para os gregos, que eles são chamados de o pilar da ortodoxia. E a gente chama aqui de pilar da heterodoxia, não tem nada a ver com a ortodoxia. Pelo contrário, eles não ajudaram em nada, só pioraram a situação, causaram uma grande destruição. Que são Fócio, Gregório Palamas e Marcos de Éfeso. O mais importante deles é Fócio, que ele que introduz a negação do filioque. E a partir dessa negação é que vem uma série de problemas. Então, o que acontece? Fócio, ele realmente tenta tomar controle de todo o Oriente ali, através do patriarcado, certo? Só que ele é expulso 2 vezes, deposto 2 vezes, e o cisma que ele causa ali, com os orientais, ele só cessa na morte dele. Então, ele deixou uma semente ali plantada, que foi aquela questão da negação do filioque, é usada depois nos outros cismas. Então, você tem, depois dele, Gregório Palamas, com a ideia do exicasmo, que é a questão da energia vivificante, né, a energia incriada e vivificante. Então eles vão usar como parâmetro a visão do Tabor, né, quando nosso Jesus Cristo aparece ali com Elias e com Moisés, se não me engano, para os apóstolos. Ali, Gregório Palamas fala que ali é uma questão da energia, a sincronização enérgica que teve entre nosso Jesus Cristo, os apóstolos, Deus, Moisés e Elias, isso aí, Moisés e Elias. Então foi a conexão enérgica, e através dessa energia é que os apóstolos puderam ver a questão de Moisés e Elias. Eles não poderiam ver de uma maneira direta, mas indireta pela energia que foi emanada ali naquele momento. Gnose. Isso aí também é base da filocalia ou filocália, que nada mais é do que um manual de gnose, que é um manual que vai ensinar você a entrar em um estado de meditação para sincronizar com a energia emanada de Deus. Para daí você conseguir, até mesmo, por exemplo, o sacerdote conseguir fazer a consagração, ou você conseguir fazer uma devoção mais precisa, é necessário que você entrasse nesse processo de meditação, de contemplação. Isso é uma questão gnóstica que é fruto dessa negação do filioque, que nada mais é do que uma relação que eles criaram, né, de doutrinas, um sistema de doutrinas baseado nessa ideia da negação do filioque, que é o quê? A não compreensão da relação do humano com o divino, que a gnose causa. Então, disso daí vai surgir vários problemas. Inclusive, Marcos de Éfeso, ele foi o último, porque após os concílios que visaram combater os erros dos gregos, ele chegou e unificou os gregos novamente nos erros, né, que já foram lá proclamados por Fócio, Gregório Palamas e etc. E os gregos vivem nesses erros até hoje. Então, não é à toa, isso quem fala Santa Afonso Maria de Ligório, que foi realmente por um castigo divino,
que os gregos fossem destruídos, dominados pelos turcos, que eles fossem perseguidos por séculos e continuassem, até o presente momento, subjugados pelos inimigos da igreja. Porque eles persistem nesses erros, já combatidos pela Santa Igreja. E eles persistem, não param. E estão dispersos. Porque eles mesmos são como os protestantes, eles não têm uma unidade, não tem uma sincronização, né? Algo assim, unido na doutrina. Ele tem entendimentos variados. Uns acreditam no purgatório, outros não. Outros têm um entendimento sobre o inferno, outros têm um entendimento totalmente diverso, né? Então, assim, como não tem essa unidade, assim como lá no protestantismo, já é um sinal de que é um problema grave neles. Há um problema muito grave neles. E aí tem um marco principal ali, já é basicamente o basta, o chega, da relação do Ocidente com o Oriente. Quando Miguel Cerulário, é o patriarca de Constantinopla, ele vai dar uma carta de excomunhão ao Papa, como se tivesse autoridade para isso, e o Papa excomunga ele. E fica aquela excomunhão mútua, né? Isso ocorre em 1054. E aí a gente vê depois, muito tempo depois, uma tentativa de reaproximação dos orientais com os latinos, através aí Paulo VI, através de João Paulo II, a intercomunhão, e toda aquela série de problemas canônicos aí gravíssimos. Alguém quer falar alguma coisa? A nora de Fócio? A questão do Fócio não foi Fócio e a nora dele, foi a questão de Querendo Bardas, que era tio do imperador Miguel. Ele queria usurpar o trono do sobrinho. Só que ele tinha um caso polêmico, porque ele estava mancebado com a nora dele, que era viúva. Entende? Ele tinha repelido a sua esposa, e depois tinha se amancebado com a nora viúva. E ele foi comungar, e Santo Inácio negou a comunhão para ele. A partir daquele momento, Querendo Bardas ameaçou de morte, ameaçou matar Santo Inácio. Tanto que Santo Inácio foi exilado, foi torturado, foi preso. Fócio tentou falsificar a assinatura de Santo Inácio para corroborar nos falsos concílios que ele levantou. Teve muita coisa que aconteceu, né? Isso tudo por conta de Fócio. Gregório Palamas e Marcos de Éfeso, eles simplesmente deram continuidade, né? Tentaram sempre retomar essa falsa doutrina do Fócio. Sempre retomar. Pode passar, Matheus, por favor. Mais uma coisa, alguém tem alguma dúvida, algum ponto a falar, acrescentar? Eu mandei aqui no chat para comentar sobre o Pacto de Metz. É um pacto bem documentado, METZ, Metz, que João 23 mandou o seu cardeal, um dos seus diplomatas, conversar junto com os diplomatas do Serviço Secreto Russo, da KGB, porque os patriarcas de Moscou, eles são todos funcionários da KGB. Isso aí é documentado desde que houve a União Soviética, eles dominaram o patriarcado de Moscou. E aí João 23 fez o acordo secreto com os russos de não condenar o comunismo e nem citar o comunismo no Vaticano II. Então você veja, né, um concílio que proclama-se, que alega que vai destruir os erros da modernidade, não fala de um dos principais erros da modernidade, que mais matou cristão no século XX. Exatamente isso aí. Até porque o apego que eles têm ao Césaropapismo é tão grande que permite que eles sejam subjugados. É impressionante isso. Eles sempre querem que o poder temporal domine o poder espiritual. Sempre. Todos os patriarcados orientais são assim. Pronto. Agora a gente vai começar a falar a respeito da obra de São Tomás, sobre o erro dos gregos, né? Contra os erros dos gregos. Acontece que a obra de São Tomás, ela não é uma obra feita por ele mesmo, não entende? A obra dele foi, na verdade, do cardeal Nicolau de Cotrone, que ele reuniu vários textos dos padres gregos e formulou uma refutação, uma exposição desses erros. Então o Papa, na época, solicitou que São Tomás de Aquino estudasse esse texto e analisasse a lógica da argumentação dos textos. Por que isso é importante frisar? Porque muitos dos inimigos da igreja acusam de que essa obra ela é inconsistente, tem precisões de referência, e acusam São Tomás de Aquino por isso. Só que, na verdade, o erro não vem de São Tomás de Aquino, vem do cardeal Nicolau de Cotrone. Então, o erro não está na questão da apologética em si, da argumentação, da lógica da argumentação, da estruturação, mas simplesmente por um erro de referência, entende? É como, por exemplo, numa apologética, o protestante reclamar porque você não citou ipsiliteris o versículo da Bíblia, mas você expôs exatamente a doutrina por trás daquela passagem. Você expôs exatamente o sentido. Então, é basicamente isso que acontece. E aqui, o documento é uma página um documento com cerca de 76 páginas. Então, quais são os pontos, né, mais interessantes? É que o primeiro ponto é o seguinte: a igreja ela vai definir os pontos de acordo com a necessidade.
Então, se não há uma heresia sobre determinado ponto na doutrina, é lógico que não vai ter uma certa especificação daquele ponto sobre a doutrina, porque não houve necessidade. Então, quando a gente compreende que há muitos pontos definidos na doutrina, é porque certamente houveram heresias sobre aquela parte da doutrina e que foi necessário que os doutores, os santos doutores, especificassem aquilo. Então, a gente não pode exigir que antes da heresia tivesse um ponto específico, muito explícito sobre aquilo. Entende? Esse é um dos pontos que São Tomás de Aquino fala, e é bem preciso, né? É a primeira premissa dele. Pode passar, por favor. O segundo ponto é a questão linguística. O Ocidente tem o latim, o Oriente tem o grego. Então, certas palavras acabam não dando a precisão exata dos seus sentidos. Então, aqui ele vai dar um exemplo. Aqui, ó. Consequentemente, latinos e gregos que professam a mesma fé o fazem usando palavras diferentes. Pois entre os gregos se diz corretamente, de forma católica, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três hipóstases. Mas com os latinos não parece correto dizer que existem três substâncias. Embora numa base puramente verbal, o termo hipóstase em grego signifique o mesmo que o termo substância em latim. Então, quer dizer, eles estão falando a mesma coisa, mas as palavras em relação a essa diferença linguística vão ser outras, mas tem o mesmo sentido. Entende? Aí ele explica, o fato que substância em latim é mais frequentemente usada para significar essência. E tanto nós como os gregos sustentamos que em Deus há apenas uma essência. Assim, onde os gregos falam de três hipóstases, nós latinos falamos de três persone. Como também ensina Santo Agostinho no 7º livro sobre a Trindade. E sem dúvida existem muitos casos semelhantes. Então ele vai mostrar que, na verdade, o problema, isso daí a gente vai perceber nos concílios, nas tentativas de reunificação do Ocidente com o Oriente, que o problema era dos tradutores, os intérpretes. Aqueles que estavam responsáveis por traduzir os documentos do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, não estavam interpretando da forma precisa, passando a ideia correta. E isso causava um choque entre os dois. Palavra polissêmica, como a Matheus está colocando aqui. Manga de camisa, manga de fruta, manga de mangá, né, de zombaria. São palavras iguais, mas sentidos diferentes. E às vezes traduziam errado por má intenção. E essa é a minha inclinação. Que existiam sim pessoas responsáveis por tradução dos documentos e que faziam isso justamente para causar aquele atrito, aquele problema. Gregos falsificadores. Pode passar, por favor. Não foi, acho que com o grego, mas foi com algum oriental, que tem aquela suposta carta do Papa Honório I, que ele poderia ter dito alguma coisa ali. Não se sabe nem se a carta é verdadeira, para início de conversa. Há uma forte probabilidade dela ser falsa. Então, os gregos têm uma longa história de falsificação de documentos. E todos os concílios que buscavam reunificar a Igreja Ocidente e Oriente era justamente para resolver o problema da interpretação dos documentos, trocados entre os patriarcas com o Papa e a questão da doutrina, da liturgia, dos paramentos, tudo isso. Mas aí depois que rompe, o Pix não deixa voltar. O Pix é um divisor de águas, né? Então, o que acontece? A questão da gnose nas heresias dos gregos, né? Então, como eles não compreendem corretamente a relação do humano com o divino, eles vão gerar, a crença deles é basicamente espiritualizar tudo. Só que a questão espiritual deles é uma questão de energia, uma questão de mística, de vibração, né, de ressonância, né, é uma coisa bem maluca, mas é justamente a questão da gnose. Então eles vão dizer que o Sagrado Coração de Jesus é heretizante, porque o Sagrado Coração de Jesus, ele tem a relação do humano com o divino. Ele tem a questão dogmática de Jesus quanto humano, natureza humana, Jesus na natureza divina, e essa relação, né, a veneração que se tem, a adoração que se tem, a devoção que se tem ao Sagrado Coração de Jesus. Para eles é heretizante, porque não tem uma relação correta, uma relação boa da matéria com o divino. Então eles vão dizer que é heretizante. A questão da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria também, porque eu acho que eu citei aqui anteriormente, talvez não, mas a questão de que o pecado original, ele está essencialmente na matéria. Então, para que houvesse a Imaculada Conceição, isso para aqueles ortodoxos que acreditam na Imaculada Conceição, porque existem uns que dizem que não é. Que Jesus nasceu, foi um milagre ele não ter passado o pecado original. Então, esses que acreditam falam que a Imaculada Conceição aconteceu porque em um determinado momento da genealogia, algumas pessoas ali tiveram esse pecado original reduzido na matéria, no corpo. E foi se reduzindo até chegar a Nossa Senhora e ela não ter nenhum pecado. Então, como a essência do pecado está na matéria, era necessário que tivesse uma interpretação sobre isso. Né? Totalmente errada. A questão da velhice de São José, eles se baseiam num livro apócrifo, que São José tinha mais de 80 anos. Só que o problema é, como é que São José poderia ter vigor para transportar sua família para o Egito, do Egito de volta? Como é que ele poderia manter a casa, sustentar a casa com mais de 80 anos? Então, eles acusam os latinos de não terem referência masculina, só que eles que não têm. Porque é uma ideia assim, né?
São José era mais velho do que Nossa Senhora, mas não a ponto de ser uma pessoa de 80 anos a mais, ou mais, 80 anos. Era necessário ter vigor, ter instrução, ter força para trabalhar. Para ser carpinteiro não é fácil. Hoje, imagina a época. Você trabalhar somente com ferramentas manuais ali. Tem que ter uma disposição, um vigor físico. Então, assim, não só nessas questões mais práticas que eu acabei de citar, mas também por uma questão doutrinal, inclusive os primeiros padres aqui no Brasil, jesuítas, acho que o padre Antônio Vieira tem uns sermões que falam sobre a questão de São José, né, a idade de São José, a questão da relação, né, da Sagrada Família também, que para os ortodoxos é heretizante, justamente pela relação do humano com o divino. Isso tudo por conta do filioque, a negação do filioque. Entendimento do inferno, batismo, Eucaristia também. O inferno para eles é o quê? É você morrer sem ter uma lente que te protege da energia que emana de Deus. Então essa energia que emana de Deus, ela vai te prejudicar, vai causar sérios danos na sua alma, porque você não tem essa lente que te protege desse brilho. E aqueles que morrem em salvação, eles têm uma lente que protege, então eles podem se unir a Deus, podem se aproximar a Deus e se unir a Ele. A energia não vai prejudicar. Batismo, como eu tinha falado, é a questão de que existe uma partícula divina na alma que é despertada no momento do batismo. Então, quando a pessoa é batizada, a pessoa já tem um contato com Deus, acende o contato com Deus. E na Eucaristia, a epiclepse, né? Acho que é esse o termo, epiclepse, que é a invocação do Espírito Santo na hora da consagração, no momento da consagração da hóstia. Para eles é diferente, como eles negam o filioque, então para eles é como se nós estivéssemos fazendo tudo errado. Para eles é necessário que haja uma meditação baseada na filocalia, na conexão da energia com Deus, para você ter a correta invocação do Espírito Santo, para ali haver a consagração e a transubstanciação. Então, até a transubstanciação para eles é diferente. E como é que a gente poderia tratar isso? Em termos práticos, é como se eu lançasse, você sendo pai, lança a bola para o seu filho, certo? Para ele brincar. Só que o que acontece? É certo dizer que você lançou a bola para o seu filho, assim como também é correto dizer que você... Filhoque? Assim como também é certo você dizer que você e o seu filho estão jogando bola. Vocês dois estão jogando bola. Não é errado dizer, você jogou a bola para o seu filho, você e seu filho estão jogando bola juntos. Não é errado. Porque a questão do filioque é dizer que o Espírito Santo não procede do filho, só procede do pai. E a gente vê que, de fato, a Escritura fala sobre a procedência do Espírito Santo do pai. Mas na relação entre o pai e o filho é que está o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo procede também do filho. Porque a relação é do pai e do filho. A relação não é só do pai. A relação também é pai e filho. Entende? Então, dessa relação do pai e do filho, da pessoa do pai e da pessoa do filho, é que exala o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também procede do filho. Não é só do pai. Na obra, a gente vai tratar com mais especificidade, mas é basicamente isso. E os gregos, eles rejeitam que o Espírito Santo proceda do filho, porque o filho tem a natureza humana. O filho tem a natureza humana. Para eles é difícil compreender essa relação divino-humana. Então, para o Espírito Santo ser procedido, ele tem que ser procedido somente do espiritual, entende? Não pode ter uma relação com o humano, com a natureza humana. E a questão dos termos gregos. Alguma dúvida a respeito de algum termo grego? O termo grego que eu lembro aqui exposto foi o filioque e a filocalia. A questão da energia, né, criada, a filocalia. A filocalia, ela é um compilado de escritos dos padres gregos, certo? É muito comum no Monte Athos, certo? Muito comum, muito disseminado no Monte Athos. Gregório Palamas também tem uma grande participação na filocalia, que é uma ideia gnóstica. É uma ideia de que você tem que, para você santificar, isso vem da teose, né? A santificação do homem, é necessário que você tenha uma conexão espiritual com Deus. Essa conexão se dá através de uma energia, que é essa energia que Deus usa para criar, que Deus usa para se revelar aos homens, né? Nas aparições de Jesus Cristo aos homens. Então seria uma forma de energia, uma relação enérgica que o homem tem que ter com Deus. Então, quer dizer, a matéria, o homem, enquanto na natureza humana, digamos assim, ele não pode ter contato direto com Deus. Ele precisa passar por uma energia que vai intermediar ao seu contato com Deus. Então, a filocalia está cheia de coisas assim, de problemas assim, todos eles gnósticos. Acho que o Fedeli, se não me engano, o professor Fedeli, ele não expôs muito sobre, mas ele falou que essa gnose na Igreja Ortodoxa, provavelmente, ela é cabalística, mas do segmento luriânico, né, a cabala luriânica, que seria a mesma cabala usada pelos protestantes da procedência do mal de Deus, né? Todos os protestantes pregaram isso, que o mal e o bem procedem de Deus. Isso não é verdade, né? Quer dizer que a essência de Deus também é má. E é a mesma que os gregos, os ortodoxos, usam, né, em suas doutrinas, é a mesma.
Essa é uma curiosidade, porque a gente não vê muitos estudos sobre a gnose na Igreja Oriental, né? A gente não vê muito isso aí, mas é muito forte e influencia o Ocidente. Pode falar, se quiser prontificar. A gente não vê muito essa questão da gnose na Igreja Oriental, e aqui no Brasil nós não temos visto muito entre os padres que não são, entre os católicos que não são estritamente tradicionais, e olhe lá. Por quê? Por conta da influência de Olavo de Carvalho, de todo esse orientalismo. Então os caras que não querem negar que o Papa não é Papa, não querem negar que o Bergoglio é Papa, querem ter a porta aberta com o Oriente, porque vai que. E aí não falam de gnose, porque se falar de gnose, blá, blá, blá. Então, tudo isso. E aí a questão do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que fundou uma das primeiras igrejas gnósticas no Brasil, primeiras, gnósticas não, orientais, não sei se seria exatamente a primeira, mas ele fundou uma junto com aquela fulana Salgueiro, que escreveu um livro, enfim, mas lá em Pernambuco. Então, toda uma questão com relação a isso, o Gugu, o filho dele, alguns dizem que ele é ortodoxo, eu acho que ele é islâmico mesmo, eu acho que ele é muçulmano, mas alguns dizem que ele é ortodoxo, e boa parte da tarica aí do Brasil é de igrejas ortodoxas e coisas dessa natureza. O ICLS tá cheio de oriental cismático, então por isso não se fala muito disso no Brasil também. Exatamente. Inclusive, uma das falas do filho do Olavo de Carvalho é dizer que o clero latino é afeminado, o clero ortodoxo grego é masculinizado. Né? Não está errado quando fala isso contra o cleril. Contra o cleril tá certo. Para quem não tá, a gente tem dois vocabulários aqui na ação. Tem o clero, que é aquilo que é bom, e tem o cleril, que é a corrupção do clero. Contra o cleril tá absolutamente certo. O cleril é horrível, é horrível. Exatamente. Vou passar o slide. Pode passar. Deu para compreender nessa questão da gnose, as doutrinas deles, né? É basicamente a gnose da rejeição da relação do humano com o divino. Aí vão negar um monte de coisa. Eu sempre tive essa dúvida, mas como assim não entendem o procede do pai e do filho? Tá, mas agora ficou claríssimo. O problema deles é a relação da matéria com o espírito. O problema deles é a relação do Deus Pai com o Deus Filho. É aí que mora o problema, porque é o problema do entendimento entre o que é matéria, o Deus encarnado, com o Deus, o mesmo Deus que não se encarnou. A pessoa da Santíssima Trindade que não se encarnou. E aí eles têm esse problema. Perfeito. E aí tem essa questão, porque a gente vê que os erros que são colocados assim, que estão em alta, né, assim, estourados mesmo no Ocidente, as pessoas observam e olham, não, é o Ocidente que criou, é o Ocidente que alimentou, é o Ocidente que propagou isso. Então a gente tem que destruir o Ocidente. É o Ocidente que criou todos os maus. O Oriente não, o Oriente se preservou. E isso é mentira. Se a gente for observar, com a queda, a decadência do Império Bizantino, com aquela questão também do contato que houve dos orientais com os latinos, porque os orientais vinham para o Ocidente para estudar filosofia escolástica, eles vinham para cá para aprender com os padres latinos, é bom frisar isso. Eles vieram para cá para aprender com os latinos. Inclusive, depois eles vieram para cá, para o Ocidente, que eu falo para cá, para o Ocidente, para aprender com os protestantes, né? Por exemplo, o patriarca Cirilo Lucaris, patriarca de Constantinopla, ele foi um patriarca calvinista. Ele foi calvinista. Ele buscou fundir a Igreja Oriental com o protestantismo, e não deu certo. Mas as doutrinas protestantes ainda têm uma certa simpatia dentro da Igreja Ortodoxa. Tanto que, se vocês forem pesquisar nos sites oficiais da Igreja Ortodoxa aqui no Brasil, no América do Sul, eles vão recomendar que as pessoas usem Bíblias protestantes, vão dizer que não tem problema para a fé, porque não existe uma Bíblia de editora ortodoxa. Então não teria problema comprar uma Bíblia protestante. Quer dizer, é uma simpatia até hoje em relação ao protestantismo. Mas é um fato que eles vieram para o Ocidente tanto para aprender como também para fazer maldade, fazer ruindade. E é esse o caso. Porque se a gente for observar o que a gente falou sobre gnose, a questão do desentendimento ali da matéria com o divino, da questão da rejeição dos dogmas, o entendimento do que é batismo, o inferno é um estado da alma, isso tudo a gente encontra no Catecismo Amarelinho, né, do Wojtyla, conhecido como João Paulo II. A gente encontra isso nos documentos pós-Vaticano II. As mesmas ideias, a gente encontra até na Renascença. Até nos escritos renascentistas a gente encontra essa mesma gnose. Entende? Então houve contato com o Oriente, houve contato com gnose. Isso aí não tem como fugir. Então, se a gente quer acabar com os problemas do Ocidente, a gente tem que acabar com os erros do Oriente, que na verdade é a origem. Os erros de lá foram importados para cá. As pessoas não compreendem, as pessoas acham que as coisas aconteceram simplesmente assim. Né? É aquilo que eu falei do redemoinho. Não é um processo natural, é um processo artificial. As pessoas acham que foi natural, né? A Renascença, todas as revoluções que se levantaram depois, ali, no protestantismo, né? Revolução Francesa, comunismo, tudo isso aí. Foi natural. Não foi artificial, vindo do Oriente. Então, essa ideia, inclusive do falso ecumenismo, vem, sim, da ideia oriental, justamente de uma conexão, não, todos têm fé em Deus, todos têm uma partícula divina,
Né? Então, por que nós temos que nos afastar, nos repelir? Temos que buscar uma união a partir dessa crença em Deus. Isso é gnose, tá? E a gente vai entender que naquele processo do redemoinho, quando a gnose entra, ela entra junto com a roupagem da religião. Ela entra com a roupagem do Islã, ela entra com a roupagem do judaísmo, ela entra com a roupagem do budismo, entra com a roupagem do shintoísmo, o que for. Mas quando ela entra naquele redemoinho e começa a entrar no núcleo, começa a tomar o lugar do que era bom, da doutrina, da estrutura verdadeira da igreja, da estrutura da igreja, começa a perder a roupagem. Não é mais o Islã que importa. Não é mais o judaísmo que importa. O que importa é a gnose que estava parasitando aquela religião. Então é a crença no divino, a crença naquilo que é superior, né? Na crença daquilo que liga essas religiões, é o que fica. E essas gnoses todas, elas tomam um corpo só. Então esse falso ecumenismo nada mais é do que pegar todas as gnoses existentes nas variadas religiões e unir todas elas em uma só. Aí sem a roupagem se revela desnudo Satanás, exatamente. E aí vem aquela crítica que a gente fez lá no início, por que o neocon ama tanto o rito oriental e rejeita o rito latino, perdão, que aqui está difícil. Rejeita o rito latino. Por que acontece isso? Né? Por que o neocon ama o rito oriental e rejeita o rito latino? Por quê? Qual é a razão? Depois do que foi exposto, o processo de destruição de identidade, deslatinização, o processo de crise da igreja, dialética, a história do cisma do Oriente, as razões pela qual foi criadas as doutrinas, né, que divergiram da doutrina verdadeira. Por que vai se preocupar com o rito oriental? Por que não vai lutar em defender o rito latino? Por que não vai buscar em restaurar a igreja? Por que não? Qual é a oposição que se tem a isso? O que é que impede? É uma pergunta que as pessoas não querem responder, mas a gente sabe a resposta, né? A gente sabe muito bem a resposta. Pior que é, hein? Mas é. A gente sabe a resposta. As pessoas estão acomodadas. As pessoas amam o liberalismo. As pessoas amam esse fato de o importante é ter comunhão. Tendo confissão tá bom. Por que eu vou me preocupar? Olha, no rito oriental tem missa válida, não tem? Não tem validade sacerdotal, não tem a sucessão apostólica. Por que eu vou me preocupar? Comodismo. É comodismo. Então, não tem outra resposta a não ser essa. Se você não luta, se você não defende, se você não procura manter aquilo que a igreja sempre é, sempre foi, né? Sua liturgia, sua doutrina, assim, toda a sua essência, como é que você pode se dizer católico? Que ousadia a gente pode tomar de se dizer católico se a gente não defende a igreja católica? Não pode fazer isso. É melhor ficar quieto, calado, do que se dizer católico e não defender a igreja. E não prezar pela doutrina da igreja. E tá aí se misturando com essa imundícia, essa lavagem aí toda, contribuindo para os inimigos da igreja. Isso daí não é ser católico. Pode passar, por favor? E aqui as considerações finais. As considerações finais é o seguinte. A gente tem 3 pontos. Combater os erros dos gregos é acabar com a degeneração do Ocidente. É acabar com a disseminação da gnose e prezar pela ortodoxia. De fato, ser ortodoxo é combater os erros dos gregos. Se você mantém os erros dos gregos, você não é ortodoxo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você dá pano, se você passa a mão, não, é rito oriental, é rito bonito, faz parte da igreja. Olha só o problema que tem. Você vai passar pano para isso, vai concordar com isso. O segundo ponto é identificar os agentes diretos que cooperam para o anticristo e eliminá-los, certo? A gente está vendo aí Dugin, a gente está vendo aí esse cleril que está se levantando aí, que corrobora com o processo de avanço do anticristo, certo? Tem que identificar e eliminar. E eliminar, eu falo no sentido genérico, ou seja, é eliminação no sentido de impedir qualquer capacidade de ação. Eles não podem ter nenhum espaço, uma brecha para agirem. Porque se agirem, eles vão estar contribuindo, certo? Eliminação nesse sentido genérico, amplo. Então, existem vários meios que a doutrina católica ensina que a gente possa utilizar, né, para combater o anticristo, para resistir à ação do anticristo. Não há espaço para o mal, certo? Não há espaço para o mal. E aqui o terceiro ponto, que é o mais interessante, que é atualizar o meio combativo. Como assim atualizar o meio combativo? A estrutura do anticristo hoje não é a mesma de 200 anos, não é a mesma de 1000 anos. É totalmente diferente. A gente vê que ele avançou muito. Então a gente tem que ver em quais são os meios adaptados a essa nova estrutura do anticristo para a gente combater. E a partir desse meio combativo é que a gente pode ver o modelo político, a gente pode ver a estrutura, né, das ações, como é que elas vão se comportar. É a partir do meio combativo. Não adianta eu preconizar
modelo se eu não entender qual o meio que eu tenho que ter para combater o mal, o anticristo. Então eu não posso idealizar algo maravilhoso, perfeito, se eu não compreender que para combater aquilo eu preciso tomar uma atitude, muitas das vezes, radical, que não é de senso comum, que não é confortável, que não vai dar brecha para ter um respeito humano. Você tem que adaptar ao meio combativo. Porque a gente não trabalha num ambiente confortável, né? Olha só a situação do mundo. Olha só o que o anticristo já fez. Olha a situação da igreja, a situação do nosso país, a situação do mundo todo, né? Então, você acha que a postura imposta a nós católicos é uma postura passiva? É uma postura de baixar a cabeça, dialogar, conversar? Grandes exemplos nós temos, e vários, de santos que combateram, lutaram de diferentes formas, desde a forma mais radical, a forma mesmo armada, da forma até mesmo de resistida, né? De não cumprir a lei e morrer por não cumprir aquele decreto, aquela lei, dar a vida, dar o sangue. Inclusive o martírio, lembrando para nós católicos que o martírio é a morte mais honrosa que nós podemos ter. É a honra máxima de um cristão, é ser mártir. Inclusive os primeiros cristãos, eles tinham assim uma reverência muito grande pelo martírio. Eles nem ficavam se vangloriando assim, não, eu quero morrer, não. Era algo assim muito respeitado, de modo que se fosse para acontecer, aconteça, mas eu não quero fazer disso algo para me vangloriar, entende? O pensamento era esse. Então, católico tem que estar disposto a dar a vida, tem que dar o sangue por Cristo. Tem que enfrentar esse mal. E é isso que nós estamos aqui para fazer isso. Expor esses erros, lembrando que isso aqui é uma conferência para introduzir toda essa questão oriental, tem muita coisa para tratar sobre. Isso aqui é para introduzir o tema. Então, nossa intenção aqui é combater o anticristo, sem fazer dialética, sem dialogar. É fazer que nem Davi, pegar a espada, né, pegar o alforje, a espada, lutar contra o gigante, derrubar ele e cortar a cabeça. É isso. Sem ficar com papinho. Chegar, cortar a cabeça do gigante e ir embora. Acabou. O serviço está pronto. Não tem que dialogar, não. Não tem que dialogar. E é isso, senhores. Essa exposição de hoje, eu espero que a gente possa ter aprendido um pouco a respeito da questão do orientalismo, a questão do cisma, que é uma questão que foi levantada de forma bem panorâmica, mas eu acredito que dá para compreender pelo menos os princípios ali, daí dá uma noção de como que se iniciou e os efeitos causados. E acredito que isso daí é muito importante para nós aqui no Ocidente, principalmente, né, que a gente está sofrendo tanto ataque de todos os lados. E a gente precisa compreender de onde é que vem esses ataques, por que esses ataques vêm. Né? E é assim que eu encerro a conferência de hoje. Eu quero agradecer a oportunidade do Matheus, quero agradecer a paciência de todos vocês aqui, de terem assistido a aula, né? Assim, a gente improvisa, às vezes erra aqui uma fala ou outra, mas tenta encaixar, fala rápido, fala devagar, dá uma engasgada, mas a aula vai e continua. Foi excelente mesmo. Meus parabéns aí pelo empenho. Conseguiu resumir em 1h30, 2 horas, um assunto gigantesco. É de fato uma apresentação geral. Aqui na ação nós temos essa característica. Nós gostamos de, antes de abordar o problema no miúdo, abordá-lo no todo. Ou seja, no todo é isso aqui. Então, para explicar melhor o que já foi explicado, vamos esmiuçar cada vez mais. Então, meus parabéns ao Lucas, é o especialista em ortodoxia oriental aí da ação. Mandou muito bem, fico muito satisfeito. E é isso em 2024. Veremos mais aí os nossos membros da ação, cada um fazendo suas próprias aulas, dando os conteúdos, e graças a Deus temos visto o crescimento da ação e um fortalecimento intelectual em defesa da verdadeira tradição católica desse país. Últimas palavras, Lucas, alguém? Encerrar a gravação. Quer falar alguma coisa, Lucas? Fogo no mundo, viva Cristo Rei, e que os gregos se convertam, né? Que a gente tá aí. Tem uma frase romana, né? Que Aníbal está às portas, né? Quando o Aníbal estava ameaçando destruir o Império Romano. Aqui a gente tem que dizer para os gregos, né? Que nós estamos às portas. O restauracionista está chegando. E não está chegando para conversar, não. Sem Halimã com oriental, meu caro. Que os gregos se convertam. Fogo no mundo, só Cristo é rei. Viva o Papa. Viva o Papa. Acima de qualquer outro patriarca, viva o Papa. Um abraço.